Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto um 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick, seu apresentador. Hoje estou aqui com a minha convidada, a psicóloga Regiane Repizuk. Ela que é psicóloga formada pela PUC Paraná, com especialização em gestão de pessoas e terapia cognitivo-comportamental. Desde 2020, na época da pandemia, que ela comentou anteriormente nos bastidores para mim, ela atende pessoas que lutam com emagrecimento e buscam entender com profundidade os próprios padrões, emoções e comportamentos em si. Ela se especializou em obesidade e emagrecimento pelo Fernanda Landeiro Cursos em terapia cognitivo-comportamental para perda e manutenção do peso pelo Beck Institute, que é referência mundial na área em si. Além da atuação clínica, ela também é professora de pós-graduação no curso de Nutrição Comportamental e Clínica da Uniguaçu, onde ela forma profissionais da saúde que desejam ir além do óbvio e transformar vidas com mais consciência e respeito. Quero agradecer ela participar do programa em si e pensando toda a formação dela, que é voltada à área do emagrecimento, da relação com a comida em si, dos transtornos alimentares. Nosso tema do programa de hoje está voltado a isso em si. Querendo ou não, a nossa relação com a comida, atualmente, ela vem mudando em aspecto muito importante, comparado ao século passado em si. Porque hoje em dia a gente come mais comidas industrializadas, o sedentarismo está muito mais presente do que antes, em si, infelizmente. A obesidade tem sido uma pandemia enorme na população, que é algo muito presente nas pessoas. Essa questão da sanfona, né? Uma hora emagrece, uma hora engorda em si, e muitas pessoas ficam frustradas. E muitos desses comportamentos são certos padrões que envolvem as emoções, tipo ansiedade, a pessoa fica depressiva, ela acaba descontando na comida em si também. Exatamente. Existem muitos esses comportamentos que os próprios mudanças da vida em si acabam descontando na comida, a pessoa. Pensando nessa questão, Regiane, e já indo para a primeira pergunta em si, igual a comida pode ser usada para preencher um vazio. É uma falta, né? Como diz Freud, muitas vezes a gente vai preenchendo os vazios, até os próprios internalistas usam isso, para acalmar uma ansiedade ou como uma forma de autocastigo em si, né? Igual quando uma pessoa não está muito bem no relacionamento ou não está muito bem no trabalho, acaba descontando na comida também em si. Pensando nessa questão, tudo que eu disse, como esses padrões se estabelecem e o que eles estão realmente tentando comunicar em si. Tá, então, quando a gente fala desses padrões, né, é uma coisa que eu escuto muito no meu consultório, né, então as pessoas falam, eu percebo que eu como muito as minhas emoções, eu percebo que eu como por ansiedade, eu percebo que, como você falou, né, até o teu podcast aqui é voltado bastante para relacionamentos, né, então, quando meu relacionamento não tá bem, eu tendo a comer mais, né, tendo a suprir um vazio ou uma forma de buscar aliviar uma emoção, a gente tem que tentar entender de onde que vem esse padrão, exatamente, né, e como que ele se estabelece na vida das pessoas. Normalmente, o que acontece quando a gente fala que existe esse comer emocional é que, primeiro a gente tem que entender assim, existem algumas coisas na nossa vida que elas são naturalmente reforçadoras para nós. Algumas coisas a gente aprende pela história, né, então, por exemplo, dinheiro. Dinheiro, se parar para pensar, é um pedaço de papel. Mas alguém vai lá e diz, esse pedaço de papel vale R$50, né? A partir daquele momento, o dinheiro ele passa a ter valor para nós. Então, o dinheiro ele não é um reforçador natural. Mas existem algumas coisas que são reforçadores naturais na história humana.
Então você não precisa fazer muito esforço para que aquilo seja um reforçador. Então, entre eles, a gente tem, por exemplo, água, porque a gente precisa de água para sobreviver, a gente tem o sexo e a gente tem a comida. Então, a comida ela é um reforçador natural para nós. E aí, o que, que acontece? A pessoa ela tem como que o comer emocional ele se desenvolve na vida das pessoas. Então a pessoa ela tem uma emoção desconfortável, né? Normalmente uma ansiedade, uma tristeza. Eu sempre falo mais da ansiedade porque a ansiedade ela é uma emoção mais difusa. Porque quando você tá triste, você faz o quê? Você chora, né? Mas quando você tá... Você chora, você escuta uma música triste, né? Você fica na bad. Mas quando você tá ansioso, a ansiedade ela se manifesta de muitas formas. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa ela sente aquela emoção desconfortável, ela não sabe muito como lidar com aquilo e ela vai buscando formas de lidar. Até que em um determinado momento ela está ansiosa, ela vai lá e ela come uma coisa muito gostosa, muito palatável. Né? Eu sempre falo, quando você está ansioso, você não vai mastigar uma cenoura, um pepino, uma folha de alface. Não, você quer uma pizza, você quer um chocolate, você quer um negócio. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm uma resposta de prazer muito rápida e muito alta. Né? Então, o que acontece? Eu tô lá, eu tô ansiosa, eu vou lá e eu como uma coisa... Como eu falei, a gente vai buscando formas de lidar, eu tô fazendo várias coisas, nada tá ajudando. Daí eu vou lá e eu como uma barra de chocolate. Na hora que eu comi a barra de chocolate, o prazer que aquela barra de chocolate causa, ele é tão intenso que eu esqueço um pouco da minha ansiedade. A minha ansiedade continua ali. Se eu tinha um problema no relacionamento, o problema no relacionamento continua ali. Mas naquele momento eu senti um prazer tão intenso que eu meio que esqueço do que aconteceu. Então, é dessa forma que a gente vai desenvolvendo esse comer emocional. Então, na primeira vez que eu tenho uma emoção desconfortável, e normalmente isso acontece quando a gente, tanto que eu pergunto para as pessoas, normalmente a gente nem lembra quando isso acontece, né? Então, isso acontece quando a gente é muito jovem, normalmente que a gente nem lembra. Então, eu vou lá e eu como uma vez. Aí, o que acontece? Eu sinto aquela emoção de novo, eu já procuro a comida. Chega num ponto em que eu tenho um pouquinho de ansiedade, eu já tenho, assim, aquele negócio, meu Deus, eu preciso comer um doce, né? Não sei se você já sentiu isso, acho que o pessoal que está assistindo já deve ter sentido aquela coisa de, nossa, não, mas eu preciso de um doce agora, eu preciso de um chocolate, eu preciso de alguma coisa. Então, o que acontece? Eu vou reforçando, então, eu tenho lá a emoção desconfortável, aí eu coloco comida. Eu tenho emoção desconfortável, eu coloco comida. Quanto mais eu vou repetindo esse padrão, mais ele vai se fortalecendo. Então, às vezes, eu tenho o menor sinal de estresse, o meu corpo já fala assim, não, mas espera aí, cadê o chocolate? Eu quero um chocolate. Então, a pessoa ela fica com aquela coisa de, meu Deus, eu preciso de um chocolate, eu preciso de um doce, eu preciso... E é sempre, como eu falei, coisas palatáveis. Eu tô lidando com a emoção que eu tenho, eu tô lidando com a minha ansiedade, eu tô enfrentando a minha ansiedade, eu tô enfrentando o meu problema no meu relacionamento, eu não tô. O que eu tô fazendo eu tô tendo um prazer momentâneo que me ajuda a lidar com o desconforto daquela emoção. Então, é dessa forma que esse padrão de comer emocional, ele vai se estabelecendo muitas vezes. Então, a pessoa, como eu falei, quando eu pergunto, mas quando que isso começou? A pessoa nem lembra, porque começa normalmente quando a gente é muito jovem, né? Mas eu vou reforçando isso ao longo da minha vida. E chega num ponto, muitas vezes, que eu falo, nossa, mas agora eu tenho um pouquinho de estresse, eu tenho qualquer probleminha no meu relacionamento, eu já quero comer, eu já quero descontar isso numa coisa doce, numa coisa gostosa. Mas, então... E isso vai ficando muito forte. A notícia ruim é que esse é um padrão que a gente, como eu falei, a gente estabelece muito cedo na vida, a gente vai reforçando, a gente tem até uma coisa de questão social, né? Nas próximas perguntas a gente vai falar sobre isso, né? Mas existe uma questão social também, né? Tipo, a pessoa tá triste, você dá um doce pra pessoa, né? Tem aquela coisa, né, que antigamente as avós faziam, tá nervoso, toma uma água com açúcar, né? Então é isso. Por quê? Porque na verdade você está se distraindo da sua emoção. Então a notícia ruim é que a gente fortaleceu isso por muitos anos na nossa história. A boa notícia é que esse é um padrão que não nasce com a gente. A gente aprendeu ele na nossa história e se é uma coisa que eu aprendi, eu posso desaprender. É óbvio que vai exigir uma certa dose de desconforto, porque eu vou precisar encarar isso, eu vou precisar substituir essa comida, essa alimentação ali emocional por outras coisas, mas a boa notícia é que dá sim para, pelo menos, diminuir o comer emocional e aprender a lidar com as minhas emoções e conflitos de uma forma mais saudável. Isso é verdade. Você falando me fez pensar muito a questão que atualmente a gente busca sempre essa dopamina, né? Esse prazer instantâneo sempre na nossa vida. Isso pode causar também alguns certos vícios, né, nos hábitos alimentares. Igual, por exemplo, a gente vê, principalmente nos atendimentos médicos, pessoas viciadas em refrigerante, Coca-Cola. Todo dia bebe 2 litros de refrigerante. Por quê? Porque aquilo traz um prazer momentâneo. Além do refrigerante, também tem as bebidas alcoólicas. Os alcoólatras, né? Os chocólatras.
os Coca-Colas, tipo assim, tudo tem um certo nome, né? Que gera um vício, porque esse prazer momentâneo que existe e a pessoa reforça isso cada vez mais, né? Sim. Então, é isso que eu falo. O que que acontece? A gente tem uma emoção desconfortável Uhum. e a gente vai buscar uma forma de lidar. Então, pensa que assim, tem gente que vai lidar com a bebida, né? Então, a pessoa, ela tem uma emoção ali muito desconfortável, ela tem um conflito no relacionamento, ela bebe, né? Ela tem um problema no trabalho, ela bebe. A outra pessoa fuma. Mas a maior parte das pessoas vão na coisa que é mais fácil, que é mais socialmente aceita e que tá mais querendo ou não, que é em termos de prejuízo, né? Claro, a gente sabe que a obesidade e tudo mais causa um prejuízo grande, mas eu acho que em termos de prejuízos, a maior parte das pessoas vão no que causa menos prejuízo, que é uma comida, um chocolate, um refrigerante, uma coisa assim, né? Verdade. Isso é verdade. Muitas vezes é assim. E como você disse, muitas vezes isso acaba acontecendo desde novo a gente, né? Isso é um padrão emocional que a gente vai aprendendo, igual o amor, as relações, a gente vai aprendendo todos esses padrões desde a nossa infância e isso leva para a vida adulta em si. E a relação da comida em si, muitas famílias, o amor é expresso através da comida. Igual as pessoas falam, come mais, fiz seu prato favorito, muitas das vezes, né? Aquele incentivo, né, da avó, como que mais, meu netinho? Você tá tão magrinho, tipo, às vezes fala assim. Aham. O netinho pesando 150 quilos e pra avó tá sempre magrinho. Tá sempre magrinho, é tipo assim, dessa questão, infelizmente. E pensando nisso, como essa linguagem do cuidado, muitas vezes é expressa através da comida, né? Porque também é uma linguagem do amor. A gente fazer comidas para quem você ama em si. Acho que é ato de serviço, mais ou menos, assim, que pode fazer. Que pode, sem querer, criar uma relação confusa entre afeto e obrigação alimentar. Tá. Então, primeiro, eu estava até pensando nessa pergunta, eu fiz até um. Primeiro, a gente tem que. Eu vou dar uma resposta. A gente vai voltar um pouco no tempo, daí eu falo dessa questão mais familiar. Mas, assim, eu até fiz um post recente no meu Instagram sobre isso. Você já parou para pensar assim, né? Por que a gente se reúne tanto de forma social ao redor da comida? Né? É difícil, às vezes, até as pessoas falam para mim, nossa, para mim é difícil, porque sempre tem comida envolvida, né? Você vai, como você falou, você vai visitar a tua avó vai fazer um banquete, a avó é sempre um banquete, né? Normalmente. Você vai visitar um amigo, o amigo já fala, não, vem aqui que a gente prepara um jantar, a gente ou pede alguma coisa, né? Então a gente se organiza socialmente em torno da comida, né? E eu tava estudando, porque uma coisa que eu gosto, eu até não comentei, mas uma coisa que eu gosto de estudar muito é entender as raízes evolutivas da nossa relação com a comida, né? Então, por que a gente tem essa questão social com a comida? E quando a gente olha os nossos antepassados, existia uma questão, pensa nos nossos antepassados caçadores-coletores, quando eles precisavam se unir de forma social para sobreviver, né? Então a gente sabe que o ser humano é um ser social, a solidão, inclusive hoje, ela é considerada um grande problema até de saúde mental. Então, por quê? Porque o ser humano ele evoluiu para ser um ser social. E aí o que acontecia? Então pensa lá, os caçadores-coletores, eles caçavam uma presa muito grande, mas não tinha como guardar aquela carne, né? Então o que eles faziam? Eles reuniam as pessoas próximas, os grupos sociais, com quem eles queriam interagir, com quem de repente eles queriam trocar alguma coisa. Vem aqui, vai ter um banquete, né? E faziam aquele banquete, faziam outras coisas, né? Então pensa, a gente tem uma questão já evolutiva muito antiga, que remonta lá aos nossos antepassados, caçadores-coletores, de fazer o banquete. Então, quando eles faziam um banquete com a presa ali que eles caçavam, porque, assim, se eles não dividissem, era uma oportunidade tanto de aproveitar aquela presa enorme, né? E de fortalecer as relações sociais. Então, eles chamavam ali as pessoas próximas, eles dividiam aquela presa, então já era uma questão que envolvia a questão social e comida. Com o passar dos anos, a sociedade vai evoluindo, a gente vai tendo aquela questão dos banquetes, de comida farta, né? Então, quando você quer fazer uma reunião social, você se reúne sempre em torno da mesa. Então, primeiro a gente vai fortalecendo essa relação com a comida, até pela nossa história evolutiva, e aí a gente vai chegando dentro das famílias, né? Porque existe muito isso, né? Até como você colocou ali, o amor vai sendo expresso através da comida, né? Então, eu fiz o prato que você mais gosta, eu fiz uma coisa para te agradar.
E aí o que que acontece? Muitas vezes, claro, a pessoa que está fazendo, ela está fazendo de bom grado, ela está fazendo de bom coração, mas muitas vezes a pessoa que está recebendo, se ela está muitas vezes num processo de dieta, num processo de emagrecimento, aquilo às vezes vai criando uma relação meio que de obrigação, né? Então a pessoa pensa, pô, mas eu tô de dieta e eu não queria comer, mas daí a minha avó, minha mãe vai ficar chateada, e daí às vezes a pessoa come pouco e a outra pessoa ali que fez, nossa, mas eu fiz pra você e você comeu tão pouquinho. Então, de fato, vai construindo às vezes uma relação um pouco complicada com os nossos familiares, porque pra pessoa que tá fazendo, é uma questão de amor, mas às vezes a outra pessoa tá de dieta, tá fazendo um tratamento para emagrecer, tá quase diabética, não pode comer doce. Então, o que eu sempre falo pra gente cuidar com essa questão da obrigação é, tudo bem, a pessoa fez pra você, você agradece, aí você come um pouquinho, mas respeitando o teu limite também, pra você, porque tudo bem, você quer agradar a pessoa, mas você também tem que impor o teu limite e você tem que respeitar o teu limite. Então, às vezes, o que eu falo pro paciente é, se tem alguém que cozinha pra você, que tem esse costume que é seu prato favorito, que gosta de agradar muito pela parte da alimentação, você já avisa essa pessoa, então diminui um pouco, porque eu tô precisando emagrecer, é uma questão de saúde, vamos tentar buscar fazer uma receita, se é aquela pessoa que não, mas eu faço questão de cozinhar para você. Então vamos tentar fazer receitas mais saudáveis, buscar pratos que estejam mais dentro da minha dieta, até porque senão a pessoa que come, ela acaba se sentindo culpada por aquilo, né, de tipo, mas pô, minha avó fez, eu não vou comer, não. Então, conversa com essa pessoa, tenta estabelecer uma relação ali com ela e fala sobre essa questão que você está buscando emagrecer, que você está num processo de emagrecimento, que você precisa se cuidar também. Até para você não alimentar essa questão, não ficar se sentindo culpado, mas se respeitar também, porque a gente precisa se respeitar. Uma coisa que eu falo para os pacientes, que às vezes eles têm dificuldade de falar não, você tem que aprender a falar não para você, e você tem que aprender a falar não para os outros também, porque quando você está falando não, é uma forma de você se respeitar. Então, querendo ou não, às vezes a gente sabe que tem familiares, principalmente, que são muito insistentes nessa questão da comida. Então, às vezes é uma questão de você você vai ter que aprender a falar não para essa pessoa e enfrentar as consequências ali. Às vezes a pessoa vai ficar triste, a pessoa vai ficar chateada, mas é uma coisa que passa também, a pessoa aprende a conviver com aquilo. Uhum. Você falando, 2 pontos que eu pensei. O primeiro ponto, eu pensei que a relação da comida, você falou toda a história em si, a gente pode perceber que em próprias festas também existe aquela reunião de banquete, por exemplo. Aniversário, vamos fazer vários doces, bolo, é deliciosa. Natal, vamos fazer uma ceia de Natal. Páscoa, o chocolate, ceia da Páscoa em si. Até para o funeral em si, o nosso parente morreu, mas infelizmente em si, mas vamos comer, a gente tá com fome. Reunir toda a família, né? Essa questão de reunir, né? É interessante perceber esse aspecto. E como eu falei, tem uma questão evolutiva que envolve justamente a questão do social junto com a divisão da comida, né? Então, é interessante perceber isso, porque isso é uma coisa que remonta aos nossos primórdios aí da história. Isso é verdade. E outro aspecto, você falou que muitas das vezes existe essa obrigatoriedade. Eu penso muito na questão do estilo de apego em si, da pessoa. Que, como você disse, a pessoa muitas vezes tem medo de dizer não, porque tem medo de desagradar o outro, né? De perder aquela outra pessoa, vamos supor. Mas acho que o que a gente deve construir é um apego seguro nessa questão, né? Porque os limites, quem pode impor limites na relação somos nós próprios. Nossos próprios limites a gente pode impor eles e a outra pessoa também pode impor seus limites. Porque a gente tem essa liberdade, é importante ter limites na relação. Discussões são importantes em si. E muita gente fala, eu, numa relação saudável, não posso ter discussões, tem que ter menos discussões em si. Mas não, tem até um livro que chama Discuta Certo, que é um livro ótimo em si, que fala sobre essa questão, que é importante essa questão do dizer não, porque para evitar maiores problemas, né, na relação em si. Na relação consigo mesmo e com outra pessoa. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo sobre essa questão do medo de dizer não as pessoas normalmente elas não têm medo de dizer não pra gente. Mas por que a gente fica com tanto receio de falar não pros outros, né? As pessoas, mas você vai desagradar a pessoa. Tudo bem, mas a pessoa muitas vezes ela fala não pra você e ela não tá nem aí se ela vai te desagradar ou não. Então,
acho que impor esse limite é importante em todas as relações, né? Tanto nas mais. Ah, mas eu vou chatear a pessoa, né? Quando o paciente traz isso, eu vou chatear. Tá, mas será que a pessoa vai ficar chateada o resto da vida com você porque você não comeu uma lasanha? Não, né? E outra, se a pessoa ficar tão chateada assim, quem tem um problema é a pessoa, não é você, né? Então, assim, vai pondo esses limites, vai aprendendo a falar não. E a gente tem que entender uma coisa, de novo, essa questão do reforço, né? Veja, se toda vez que a pessoa me oferece comida eu falo que sim, eu estou ensinando para aquela pessoa que é só ela insistir um pouquinho que eu como. Agora, se toda vez que ela me oferece eu falo que não, não quero, não, eu estou de dieta, não, eu preciso emagrecer, eu estou ensinando a pessoa como se comportar comigo. Né? Uma coisa que eu sempre falo também é assim, a gente não tem o poder de mudar o comportamento das outras pessoas, né? Porque mudar o nosso já é super difícil, dos outros então é impossível. Mas eu ensino as pessoas como elas devem se comportar comigo. Então, se toda vez que alguém insiste, eu fiz seu prato favorito, nossa, come mais um pouquinho, eu cedo, eu tô ensinando para aquela pessoa que é só ela insistir um pouquinho que eu vou ceder. Agora, se toda vez eu começo a colocar um limite, a falar, não, eu não vou comer por isso, aquilo, ou não, eu simplesmente falo que não, eu não vou comer, eu tô ensinando para aquela pessoa que não importa o quão insistente ela for, o meu limite está estabelecido. Então é isso que a gente tem que pensar também, que a minha resposta vai ensinando o outro como que ele deve me tratar, né? Isso é verdade. Nessa questão a gente deve parar de pensar que todo mundo tem uma leitura mental sobre a gente. Não tem uma leitura mental, isso não existe igual roteiro pronto assim, eu devo tratar essa pessoa, não posso, ela come de tal jeito, ok. Não existe isso, né? Uhum. Tem que pensar nessa questão. E, pensando em outro aspecto em si importante, como o ato de restringir a comida ou fazer dietas radicais, que existem muitas dietas radicais, né? Igual dieta low carb, dieta de tirar carboidratos, comer só proteína em si, né? Pode ser para algumas pessoas uma tentativa desesperada de controlar algo em uma vida que parece caótica em si. Porque muitas das vezes as pessoas buscam soluções rápidas, né? Elas não querem passar por todo o processo. Sim, exato. A gente tem que... assim, eu sempre falo, nessa questão da restrição a gente tem que cuidar um pouco, porque, óbvio, né? Sempre que você quer emagrecer, você vai ter que restringir. Você vai ter que fazer um déficit calórico, né? Mas aí, quando a gente fala de dietas radicais, ou dietas... Tem as dietas da moda, né? Vira e mexe, surge uma nova, às vezes é carnívora, às vezes é dieta de coma só não sei o que, coma só ovo e emagreça, coma só sopa e emagreça, né? Às vezes como você colocou ali, é uma tentativa desesperada de controlar alguma coisa na vida caótica da pessoa. Então, de fato, né? Às vezes a vida da pessoa tá muito caótica. Às vezes eu até falo pra pessoa quando a vida dela tá caótica, eu falo, a pessoa fala, mas eu não vou fazer dieta porque minha vida tá caótica. Eu falo, é um bom jeito de você sair um pouco do caos. É você começar a fazer uma dieta, não uma dieta maluca, né, nem uma dieta radical. Você fazer uma dieta, você começar a cuidar da tua alimentação. Por quê? Porque a partir desse momento eu passo a ter a sensação que existe alguma coisa que eu tenho controle na minha vida, que é a minha dieta. Mas, como você falou, às vezes é uma tentativa de que, eu quero emagrecer muito, minha vida tá caótica e eu vou fazer uma dieta maluca. Justamente isso que você falou. Por quê? Porque a gente sempre busca atalhos para tudo que a gente vai fazer na vida. A gente sempre quer, mas será que não tem um jeito mais fácil de emagrecer? Será que não tem um jeito mais fácil de aprender tal coisa, de fazer tal coisa? Então a gente sempre busca um atalho. E o problema é, quando eu busco um atalho, porque assim, o que a gente tem que fazer se você é uma pessoa que quer perder peso? O que você tem que fazer? Você tem que fazer déficit calórico, você tem que observar os seus comportamentos em relação à comida, mas não tem segredo, né? Tirando se a pessoa tiver algum problema muito sério de metabolismo, de saúde, mas o padrão vai ser um déficit calórico. Mas aí o que a pessoa quer? Às vezes ela tá desesperada ali, ela fala, não, eu preciso de uma saída mágica, eu preciso de uma solução milagrosa. Daí ela vai lá e procura como emagrecer 10 quilos em 15 dias. Óbvio que é impossível e ela vai achar alguma dieta, com certeza tem no Google, né? Alguma dieta maluca, alguma coisa muito doida. Mas por quê? A gente tem que entender que o básico ele funciona para tudo e as coisas elas têm passo a passo para acontecer. Quando eu entendo isso e eu aceito que, por exemplo, você não engorda 20 quilos do dia para noite, mas você quer emagrecer 20 quilos do dia para noite. Então, eu tenho que aceitar que, primeiro, eu não vou emagrecer do dia para noite.
Segundo, existe um passo a passo para as coisas acontecerem. Elas vão acontecer de maneira gradual. Quando eu começo a aceitar isso, é até melhor para mim, porque eu consigo. Eu até fico, digamos assim, vacinado contra, por exemplo, o picareta lá que quer me vender um protocolo de emagreça 15 quilos em 7 dias, que não vai acontecer. Então, é até bom, quando eu começo a entender, quando eu saio desse desespero e eu entendo que, não, espera aí, se eu engordei 20 quilos, eu engordei em uma semana, eu não vou emagrecer em uma semana, vai demorar um tempo para isso acontecer, é até bom para mim, porque eu consigo até me prevenir contra alguém que queira me vender aí um protocolo maluco, né? Agora, quando eu tô super desesperada e eu tô querendo emagrecer de qualquer forma, e eu acabo caindo nessas conversas furadas e muitas vezes dando meu dinheiro aí para profissionais, entre aspas, para charlatões aí que, na verdade, só querem tirar o dinheiro das pessoas, né? Verdade. Essa questão do atalho, que eu penso em si, é a questão que todo mundo não tem as mesmas 24 horas em si. A gente tem as 24 horas normais em si, mas cada pessoa tem as suas 24 horas igual. Tem pessoas que passam 6 horas no ônibus. Uhum. Ou 6 horas de ir e voltar para o trabalho em si. Ou seja, ela não tem tanto tempo para fazer um exercício físico em si. Exato. Né? Por isso que ela busca essa solução em si rápida. Mas, às vezes, o que a gente precisa, muitas das vezes, é a paciência. Tanto na construção, pensando pro lado do amor em si, tanto na construção de relacionamentos saudáveis e duradouros em si, a gente precisa ter uma paciência com outra pessoa de querer aprender o universo da outra pessoa, a alma em si. E também o nosso próprio corpo, o nosso organismo, a gente precisa ter paciência para construir esse lado mais saudável em si, né? Exatamente. E isso que você falou é legal, porque, de fato, não é. As pessoas. Todo mundo tem 24 horas, mas as pessoas não têm as mesmas 24 horas, né? Então, claro, uma pessoa que tem que sair de casa muito cedo, que tem que pegar ônibus, que muitas vezes passa muitas horas no transporte público, às vezes aquela pessoa ela não tem tempo de fazer uma atividade física, ela vai estar, talvez ela esteja mais desesperada para encontrar essa solução mágica, mas ela tem que entender assim, beleza, dentro dessa minha rotina, dentro da condição que eu vivo hoje, o que eu consigo fazer por mim? Então, por exemplo, eu levo marmita, então será que eu não posso separar um dia, umas horinhas ali no meu sábado ou no domingo para preparar minhas marmitas da semana, para deixar tudo prontinho, né? O que eu posso fazer dentro da minha realidade que vai me ajudar a ter uma vida mais saudável, ao invés de procurar uma solução mágica que não vai me ajudar, muitas vezes vai me deixar mais doente e pior, mais pobre, né? Porque eu estou investindo meu dinheiro em um protocolo, muitas vezes, aí de um charlatão que não vai me ajudar em nada. Então, assim, o que eu posso fazer dentro da minha rotina para melhorar a minha rotina, para ter uma rotina mais saudável? E como você falou, entendendo que as coisas demoram tempo, a gente tem que ter paciência com as coisas, né? Veja, quanto tempo uma criança, desde a hora que ela nasce até ela começar a andar, quanto tempo demora? Né? Quanto tempo demora até a criança começar a falar, até começar a ler? Não, mas a gente engorda, a gente quer emagrecer do dia pra noite, né? Você estava comentando que você está terminando a faculdade, né? Então, assim, veja, eu vou fazer uma faculdade, eu vou levar 5 anos para terminar. As coisas demoram, as coisas têm um tempo de maturação e elas têm um tempo para acontecer. E uma outra coisa que acontece, ainda falando sobre esse processo de emagrecimento, é que as pessoas também buscam um resultado muito linear. Então, eu começo hoje, eu quero ir emagrecendo, né? As pessoas acham que para baixo, vamos pensar que é para baixo, né? O processo de emagrecimento ele vai ser assim, né? Então eu tô perdendo peso aqui, eu vou perdendo certinho, e na verdade ele é muito mais assim, né? Ele vai ter altos e baixos. É normal às vezes você ganhar um pouquinho de peso, perde, retrocede, vai, volta. É isso que as pessoas têm que entender também, que ele não é um processo linear. É um processo que vai ter altos e baixos, mas o importante é sempre você estar retomando e você estar voltando se você quer atingir um resultado, né? Uhum. Me parece uma questão também da corrida com o tempo, né? Exato. A finitude, né, da nossa vida. A gente tem que parar de ter essa questão da... igual assim, atualmente a expectativa de vida aumentou muito, ainda bem, amém, por conta da ciência, por conta de outros aspectos. A gente tem que pensar, independente ou não, a vida vai passar. E ter essa paciência é importante para construir hábitos, para construir ideais de relação saudáveis consigo mesmo, com outras pessoas, é importante em si. Exatamente.
Tem uma frase assim, clichê, que fala assim: independente de qualquer coisa, você fazendo ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito, né? Então, às vezes a gente fala, eu não vou fazer uma dieta porque vai demorar muito para eu emagrecer. Você fazendo a dieta ou não, o tempo vai passar igual. Então você pode escolher. Daqui um ano, eu quero estar melhor do que eu tô hoje, eu quero estar igual ou eu quero estar pior, né? Inclusive, normalmente quando a pessoa fala assim, que se dane, vai demorar muito, eu não vou fazer nada, nesse ponto a pessoa não tende a permanecer igual. A tendência é piorar. A pessoa tende a engordar mais, porque daí normalmente ela fala, como a gente fala aqui no Paraná, larguei os bets, né? Desisti, que se dane, eu não vou fazer dieta. E o que acontece? Nesse ponto, não é que a pessoa estabiliza o peso e ela vai manter. Nesse ponto, a pessoa ela tende a engordar, porque ela desistiu mesmo, então, que se dane, eu não consigo emagrecer mesmo, então eu vou comer McDonald's, eu vou comer bolo, Então a pessoa ela tende a engordar. Então a gente tem que pensar assim, vai demorar? Vai. Como tudo na vida, tudo é um processo e todo processo demora. Mas o tempo ele vai passar de qualquer forma, mas eu tenho que pensar, beleza, daqui a 365 dias, daqui a um ano, eu quero estar melhor do que eu tô hoje ou eu quero estar pior? Porque se eu desistir, a chance de eu estar pior nessa questão do emagrecimento, principalmente, é muito maior. Verdade. E até diminuir a expectativa de vida, né? Exatamente. Então, infelizmente. Essas são as consequências. E, muitas das vezes, o que aparece na gente na relação com a comida também é a culpa após comer. É um sentimento muito comum. Igual, eu comi um rodízio de pizza. E se eu tô no rodízio de pizza, eu fui comendo várias pizzas em si, porque eu tô no rodízio de pizza, né? Depois eu fico culpado. Pra que eu fui comer esse tanto de pizza, né? E muitas vezes a gente fica pensando nessa questão. E, pensando nessa questão da culpa, após comer alguma coisa, e esse sentimento em si, de onde vem essa culpa e por que ela é tão paralisante assim pra gente? Então, eu sempre falo que a gente tem uma relação e tem uma distorção cognitiva que é muito presente quando a gente fala de relação com a comida, que é uma coisa que a gente chama de pensamento dicotômico. Mas que eu apelidei popularmente de pensamento Jaque. Que já que eu comi, não vou nem falar do rodízio, porque o rodízio é um caso à parte, tá? Mas, por exemplo, você tá na dieta, aí alguém te chama pra comer uma pizza. Normal, tá? Sem ser rodízio, porque rodízio a gente tende a exagerar mesmo. Aí você fala, vou comer a pizza. Daí você pensa assim, daí vem a Jaque. Já que eu comi a pizza, agora eu vou comer um pedaço de bolo, agora eu vou comer um brigadeiro, agora eu vou comer uma pizza doce. E aí o que acontece? Eu tenho esse pensamento dicotômico, né? Ou é 8 ou 80. Então, a pessoa às vezes ela pensa assim, não, ou eu sigo a dieta 100% ou eu chuto o balde. E daí o que acontece? Eu chuto o balde, eu deixo a Jaque entrar na minha vida, que já que eu comi uma fatia de pizza, eu vou comer a pizza inteira, e depois eu sinto culpa. Por quê? Porque eu exagerei, né? Então, normalmente a culpa tá ligada com esse pensamento muito dicotômico em relação à comida, de eu comi, já que eu comi uma fatia de pizza, eu vou comer a pizza inteira, eu chuto o balde, daí depois eu fico, nossa, mas por que eu comi a pizza inteira? Eu tô até me sentindo mal agora, não tinha necessidade disso. E tem uma outra questão também, que muitas vezes faz com que a gente sinta culpa em relação à comida, que a gente também tende a olhar não só para dieta dessa forma dicotômica, do tipo 8 ou 80, ou eu faço ou eu não faço, que também é um jeito equivocado da gente olhar para dieta, porque a nossa vida não é 8 ou 80, a gente tem que aprender, a gente tem que ter essa flexibilidade de entender que não, tá tudo bem, se eu comer um pedaço de pizza, você foi pro rodízio ontem, tá tudo certo, hoje você acordou, vida que segue, faz seu café da manhã normal, continua dentro do que estava prescrito. Mas também tem uma questão da gente olhar muito para a comida, e hoje tem ali, depois a gente vai falar um pouco sobre rede social, mas até tem muito isso, né, de comidas que são proibidas, comidas que são meio que demonizadas, assim, coisas do mal. Então a pessoa ela olha para pizza e ela vê aquilo como uma comida do mal, uma coisa que ela não deveria comer. E aí o que acontece? Se eu tô comendo uma comida que ela não é boa, eu não deveria comer aquilo, é óbvio que eu vou sentir culpa também. Então também tem essa coisa da gente olhar muitas vezes pra comida
e ver a comida como, não, isso aqui é 100% bom, isso aqui é 100% ruim. E aí, muitas vezes, isso também está associado a essa questão de culpa depois de comer. Tem uma questão também que está muito associada à questão do transtorno alimentar, mas como a gente tem outras perguntas sobre isso, depois eu vou falar sobre essa questão da culpa no transtorno alimentar. Mas, basicamente, é por isso que a gente sente culpa. Primeiro, porque a gente tem muito essa visão dicotomizada da comida, da dieta, né? Então, já que eu comi um pedaço, eu vou comer a pizza inteira, e eu acabo me sentindo culpado. E muitas vezes porque eu tenho essa visão, eu divido os alimentos entre bons e más, mocinhos e vilões. Não, porque a pizza é a vilã da dieta. Mas eu comi a vilã da dieta. Nossa, agora eu tô me sentindo culpado. E uma forma pra gente lidar com isso é justamente isso que eu te falei. Você foi no rodízio de pizza? Você já foi. Você já comeu. Adianta você sentir culpa agora? Não adianta. Muda alguma coisa? Não muda. Então o que eu tenho que entender? Poxa, talvez, próxima vez, quando alguém me chamar, se eu não tenho controle para ir, eu não vou. Ou, próxima vez que eu for comer uma pizza, eu vou comer só 2 fatias, eu não preciso comer a pizza inteira. Mas agora eu já comi. Eu tenho que pensar assim, o que eu vou fazer nas próximas situações para não ter essa culpa e entender que ela não muda nada, não adianta nada eu ficar me martirizando, porque daí a pessoa acaba entrando num ciclo super negativo, que é o quê? Eu como, aí eu sinto culpa. E aí, depois que eu sinto culpa, o que acontece? Eu quero lidar com a culpa. Eu vou lá e faço o quê? Eu como mais para lidar com a culpa. Então, a culpa ela acaba atrapalhando muito o nosso processo por isso. Então, eu tenho que entender isso. Eu comi, já era, tá feito, não tenho o que fazer. Agora, eu tenho que lidar com o presente, que é seguir o que estava prescrito, e com o futuro. Se isso acontecer no futuro, o que eu vou fazer? Então, a gente tem que sair um pouco de, beleza, você já comeu, já era, passou. O que eu vou fazer agora? E o que eu vou fazer caso essa situação aconteça no futuro também? Uhum. Essa questão, né, a gente não, dos extremos, né, a gente nunca vai pro meio termo, a gente vai sempre pros extremos. Os extremos são muito perigosos para nossa vida. E aí você, como eu te falei, você começa a ver as coisas em termos de 8 ou 80, a comida, ou a salada é a mocinha, a pizza é a vilã. Não é assim, você pode comer as duas coisas, né? Tanto que os nutricionistas falam, quando eles vão prescrever uma dieta, eles tentam colocar ali as coisas que as pessoas gostam. Só que nenhum nutricionista vai prescrever para você uma pizza inteira. Eles vão prescrever, sei lá, 1 fatia, 2 fatias. Então, entender isso também. O alimento, ele também não é um vilão. Eu não preciso me sentir culpada porque eu comi aquilo, né? Olhar para um nutricional que certos alimentos dá para comer mais, porque são menos calóricos em si, porque emagrecer é a questão do déficit calórico, né? Exato. Como você disse lá no começo. E outros alimentos a gente tem que comer menos porque tem mais calorias. Porque tem mais substâncias em si, mais ingredientes. Igual a pizza, tem a massa, tem o queijo, tem o tomate, tem o frango. São muito mais aspectos nutricionais existentes ali do que uma salada, né? Exato. Né? E pensando na questão, você falou do corpo ideal também existente, da pressão, né, da culpa. Essa culpa também acaba gerando uma pressão por corpo ideal. Especialmente sobre as mulheres, que eu vejo em si. Que eu vejo na sociedade, são muitas mulheres cuidando da saúde, que eu vejo no panorama, e muitos homens deixando de lado a saúde em si. Isso, graças a Deus, tem mudado, porque tem esse ideal de querer criar uma saudável em si, um corpo saudável em si, ainda bem, né? Mas é muito mais frequente com as mulheres essa pressão social, que é enorme. Pensando nessa questão, como essa pressão distorce a autoimagem e pode fazer com que a pessoa se sinta inadequada para o amor e para a vida social em si. Tá, como você falou, essa pressão por um corpo perfeito, por um corpo ideal, ela tá muito mais sobre as mulheres sentem muito mais isso, as mulheres também se pressionam, porque muitas vezes a própria mulher tem mais isso internalizado, ela também por questões sociais, culturais, mas a gente tem mais isso do que os homens. Hoje, até com essa questão de rede social, de ficar vendo muitas pessoas, muitos corpos, porque na rede social todo mundo é perfeito, todo mundo é bonito, né? Então, os homens, isso tem crescido um pouco entre os homens, mas de fato, é esmagador. As mulheres são maioria esmagadora quando a gente fala de pressão por corpo ideal, pressão estética, né? E como eu falei, tem uma pressão social, cultural, mas as mulheres já internalizaram isso e a gente traz muito isso.
existe uma distorção, eu acho que, da autoimagem, e existe uma coisa assim, principalmente com essa questão de rede social, como eu falei, porque na rede social todo mundo é lindo, maravilhoso, tem um corpo perfeito, a gente acaba, muitas vezes a gente entra numa bolha em que, porque se você entra no Instagram, e é aquela questão do algoritmo, né? Então, conforme que eu vou olhando, o algoritmo ele vai sendo alimentado pelas coisas que eu olho e que eu sigo. Então, se eu só sigo mulheres, modelos, musas fitness, né? Que eu acho que é uma coisa muito característica do nosso tempo, a tal da musa fitness do Instagram, né? Então, assim, e tá tudo certo, né? Mas, assim, eu vou seguindo, se eu só sigo esse tipo de perfil, o meu feed, ele só vai aparecer esse tipo de mulher. E quando eu entro lá no buscar, só vai aparecer mais conteúdo desse tipo pra mim, né? Então, que são as mulheres perfeitas com os corpos perfeitos. E aí eu começo a ter uma distorção da realidade. Por quê? As pessoas não são assim na vida real. Se você vai no shopping, se você vai pra praia, e eu já vou falar sobre isso em relação ao amor e a vida social, né? A questão da praia, as pessoas não são igual no Instagram, né? Mas aí o que acontece? Eu tô naquela bolha, eu tô o dia inteiro ali no feed, rolando o feed e vendo as meninas com o corpo perfeito, eu começo a ter a sensação que, pô, todo mundo tem a barriga trincada, todo mundo tem a bunda bonita, durinha, sem celulite, e eu não, né? Então, eu começo a ter uma pressão também ali da rede social e eu começo a achar que o mundo é aquela bolha que eu vejo na rede social. Mas quando eu desligo o celular e eu vou olhar para a vida real, tá totalmente distorcido, porque, como eu falei, as pessoas não são assim. Então, essa pressão, muitas vezes, as mulheres, elas vão se sentindo inadequadas, elas deixam de viver momentos com a família, com as pessoas que elas gostam, elas deixam de aproveitar as coisas por conta dessa pressão, porque daí a pessoa fala assim, mas eu tô gordinha, eu não quero ir pra praia. Por quê? Porque, claro, tem uma pressão dela com ela mesma, mas às vezes ela tá pensando assim, não, mas todo mundo tem o corpo bonito, tá todo mundo magro. E não é. Se você for pra praia e olhar para as pessoas, você vai ver uma variedade gigantesca de pessoas e as pessoas são normais. Normais no sentido que eu digo, ninguém é daquele jeito do Instagram, né? Quantas vezes você foi pra praia ou para um ambiente de piscina e você viu alguém tipo a pessoa do Instagram? É raríssimo. Sei lá, não chega a 1% de pessoas que são daquele jeito. Mas eu fico o dia inteiro ali na bolha, rolando feed, vendo mulheres com esse corpo. Então eu começo a me sentir muito inadequada. Muitas vezes eu já me sinto inadequada por conta do meu peso. A rede social reforça essa pressão estética e eu começo a achar que, então eu não vou sair de casa, eu não vou viver minha vida, né? E aí, até você colocou ali do amor. Como que isso influencia as relações amorosas? Então, às vezes, as mulheres começam a pensar, mas eu já escutei isso mais de uma vez no consultório, que nossa, mas quem que vai querer namorar uma gorda? A paciente falar isso pra mim. Mas veja, então você tá querendo dizer assim, que as pessoas gordas não namoram? Só as pessoas magras? Pô, mas aí a gente tem aí 50%, 60% da população acima do peso, então essas pessoas não podem se relacionar, não vão se relacionar, mas veja, é uma coisa que ela traz com ela. Né, do tipo, eu estou gorda, então ninguém vai me querer. Mas a gente sabe que não é assim que as pessoas se relacionam. Mas veja, é uma pressão que existe e a pessoa se sente inadequada muitas vezes até para procurar uma relação amorosa, né? Do tipo, não, mas ninguém vai me querer desse jeito. Não é assim, né? A gente sabe que claro, eu não vou ser hipócrita e dizer que a aparência não importa, porque a aparência importa, né? Mas assim, a gente sabe que para você construir um relacionamento não é só a aparência, mas a pessoa ela se sente tão pressionada e tão inadequada com o peso dela e ainda com essa pressão de redes, pressão de que todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito, que muitas vezes ela tem essa visão de não, mas quem que vai querer namorar uma pessoa como eu? Poxa, mas o mundo está cheio de pessoas acima do peso e essas pessoas estão em relações e essas pessoas vivenciam o amor, vivenciam a vida social, aproveitam momentos com a família. Então, por que você vai se privar só porque você está acima do peso? E aí, uma outra coisa que eu costumo falar também é assim, até como a gente falou do peso. Se você está 20, 30, 40 quilos acima do teu peso, o teu peso ele não vai diminuir do dia para a noite. Então, você tem que aceitar isso. Meu peso ele vai diminuir gradativamente. Mas, enquanto meu peso estiver diminuindo, será que é justo comigo que eu abra mão de viver um relacionamento afetivo, de viver momentos sociais, de sair de casa, de ir pra praia, de curtir momentos com a minha família, com meu marido, com os meus filhos, só porque eu não tô no peso que eu queria? Né? Então, será que é justo comigo isso? Então, eu também trago essa reflexão para a pessoa começar a questionar
e começar a entender que ela não vai emagrecer do dia para noite, mas também não é justo com ela se privar de todas essas coisas boas só porque ela não tá no peso que ela queria. Eu acho que saí um pouco do assunto, mas era basicamente isso. Uhum. Tem 2 pontos que eu pensei nessa questão. Sobre a questão das redes sociais em si, muitas das vezes o que as pessoas mostram é apenas um recorte, né? De 20, Exatamente. a gente tem que pensar nessa questão. Não mostra toda a vida em si. O que ela vai mostrar pra gente é aquela vida maravilhosa do conto de fadas em si que ela quer mostrar pro mundo, né? Exatamente. Como eu te falei, é um recorte, e além de ser um recorte, a gente tem que entender que é um recorte de pessoas muito específicas. Né? Tipo, é o recorte do recorte, porque a pessoa, muitas vezes, ela já tá ali, já é uma pessoa que tem tipo, uma musa fitness, uma modelo fitness, ela já é ela já é um percentual baixo da sociedade que é daquele jeito. E além de tudo, ela vai mostrar os recortes da vida dela, ela só vai mostrar o que ela quer, né? Assim como a gente também, a gente só mostra aquilo que a gente quer, mas aí a gente fica preso ali e falando, nossa, porque minha vida não é boa, porque eu não sou boa o suficiente, né? Por conta dessa questão justamente desses recortes. Uhum. E sobre a questão de se privar de um relacionamento porque tá se sentindo com a autoimagem depreciada em si, que eu não mereço ter um relacionamento porque eu estou gordo, porque eu estou gordo em si, né? Eu acho que a questão de privar o relacionamento é ruim porque isso pode prejudicar a sua autoestima, pode acabar isolando, que são fatores de risco para doenças mentais, para depressão em si. E a gente não deve privar esses momentos sociais de nossa vida, de ter relacionamentos. É importante o relacionamento em si, na nossa vida. E quando a gente está emagrecendo, querer emagrecer em si, uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar é ter amor pelo processo. Exatamente. Ter amor pelo nosso caminho triado, né? Opa, eu estou aqui, engordei 30 quilos. Ok, eu vou tentar emagrecer, mas eu tenho que ter amor por esse processo, paciência, que um dia eu vou chegar lá e eu não posso privar das coisas que eu quero em si. Exatamente. Porque isso é bem comum. A pessoa vai se privando porque ela não tá magra o suficiente para buscar um relacionamento, ela não tá magra o suficiente para ir pra praia. Mas ela tá se privando de viver coisas boas, de ter momentos bons na vida dela por conta de uma pressão estética, né? Então, assim, será que vale a pena? Então, e assim, como eu falei, não é uma coisa que você pode mudar do dia pra noite. Então, já que eu não posso mudar do dia pra noite, será que não é melhor eu engajar no processo, mas também engajar nos momentos bons e viver minha vida enquanto isso acontece? Uhum, é verdade. Isso é importante em si. E, indo para outra questão, nos comentários agora. Como os comentários aparentemente inocentes, igual muitas vezes as pessoas falam, nossa, emagreceu, ou está com uma cor ótima, parece que você tá outra pessoa agora, né? Muitas vezes a pessoa fala isso. Podem ser gatilhos para quem sofre com a relação com a comida e o corpo em si. Exato. Eu achei legal que você colocou ali, né, que são, de fato, muitas vezes para a pessoa que fala é um comentário inocente, mas para a pessoa que escuta muitas vezes não é. Né? Porque a pessoa já tem ali uma relação complicada com a comida, ou às vezes a pessoa tem um transtorno alimentar, ou às vezes aconteceu alguma outra coisa, às vezes a pessoa emagreceu porque ela passou por um processo depressivo horroroso. Então, assim, a pessoa ou passou por uma outra doença, então a pessoa ela não está, digamos, feliz com aquele emagrecimento, porque aquele emagrecimento ele é resultado de uma coisa muito negativa na vida dela. Mas o que eu costumo falar é assim, a gente não tem... seria ótimo se as pessoas não fossem encheridas, né, e não fizessem comentários sobre o corpo das outras pessoas, sobre a vida das outras pessoas, mas a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão falar sobre nós. Então, eu preciso entender primeiro por que esse tipo de comentário desperta alguma coisa em mim, né? Por que me incomoda quando alguém fala isso? Então, eu tenho que começar a entender por que isso me incomoda. E, de novo, a gente volta para a questão dos limites. E eu preciso começar a estabelecer limites para as pessoas. Porque, como eu falei, não adianta a gente ficar falando que, nossa, as pessoas não deveriam comentar. As pessoas não deveriam. Mas você acha que a pessoa sem noção, ela vai escutar esse conselho, né? Você colocou ali até do emagreceu, mas tem gente que é muito mais sem noção e que comenta quando as pessoas engordam, né? Então, nossa, mas você engordou? O que aconteceu? Então, assim,
o que a gente tem que entender é, primeiro, por que isso me afeta? Por que isso é um gatilho para mim? Eu tenho que ter claro para mim. Por que quando alguém faz um comentário, aquilo me afeta? Eu tenho que trabalhar isso em mim, eu tenho que tentar entender os gatilhos, né? Tentar tratar isso. E eu tenho que entender que eu não tenho controle sobre o que as pessoas falam. E eu também preciso começar a impor limites. Se a pessoa está fazendo um comentário sobre mim que me deixa desconfortável, eu tenho que começar a aprender a ser assertivo, né? Que assertividade é uma habilidade da comunicação que é quando você não é nem agressivo e nem passivo. É quando você consegue expressar para outra pessoa aquilo que você está sentindo de uma forma clara e objetiva. Então, quando alguém faz um comentário sobre mim que eu não gosto, eu tenho que desenvolvendo esse enfrentamento e essa habilidade de falar para a pessoa, olha, eu não me sinto confortável quando você faz esse tipo de comentário, olha, eu não estou passando por um momento muito bom na minha vida e eu não quero falar sobre isso. Então a gente também tem que começar impondo limites para as pessoas, porque, de novo, não adianta eu querer controlar o comportamento dos outros. Eu não tenho controle. O que eu tenho controle é como eu reajo e como eu me posiciono e como eu coloco limites para as outras pessoas também. Isso é muito importante em si. Ter essa sinceridade, né, com a outra pessoa. Porque a outra pessoa não vai saber que ela está sendo... Exatamente, a pessoa, ela não tem noção. E pessoas sem noção é o que a gente mais tem no mundo. Então, eu tenho que aprender... tem gente que fala assim, você tem que devolver o desconforto. Eu concordo, se a pessoa fez um comentário que te deixou desconfortável, você tem que ir também treinando essa habilidade de devolver aquilo, né, de ser assertivo, de colocar que você não gostou daquilo, que aquilo te chateou. E também você tem que sempre se questionar por que esse comentário em particular mexeu comigo. Porque, veja, eu posso falar, sei lá, 10 coisas sobre você, mas aí tem uma coisa que eu vou falar, dessas 10, 9, você não vai nem ligar. Mas por que tem uma que vai mexer lá dentro com você? Por que tem uma que vai ser um gatilho? Eu tenho que me questionar, por que aquilo é um gatilho para mim, né? Isso é verdade. Muito importante porque só a gente vai saber os nossos próprios gatilhos. E muitas vezes esses comentários são maquiados de cuidado. Né? Exatamente. Principalmente vem dos familiares em si. São os piores. São os piores. Que tem maior intimidade com a gente, né? Essa é a questão. E, em outros aspectos, em relacionamentos, como a insatisfação com o próprio corpo pode atrapalhar a intimidade. Porque acaba criando uma certa vergonha e fazer com que a pessoa se esconde do parceiro, né? Igual nas relações íntimas em si, a pessoa, pela insatisfação do corpo, ela não se acha suficiente para outro parceiro em si, né? Como você disse anteriormente, ela não se sente boa o suficiente para ser amada, né? Isso é um problema, né? Exatamente. Então, essa insatisfação, como você falou, tem 2 pontos. Primeiro, é a questão da própria intimidade, porque a pessoa não se sente confortável e vai buscar formas ali de se esconder. Ou existe esse outro lado que você falou, que às vezes a pessoa ela não se acha boa o suficiente para ser amada. Então, muitas vezes a pessoa acaba num relacionamento ruim, ela acaba tolerando coisas que ela não deveria tolerar, porque ela pensa isso, mas poxa, do jeito que eu tô, quem que vai querer ficar comigo? E às vezes a pessoa tem um parceiro que é, vamos dizer, maldoso o suficiente para perceber isso e ele usa isso contra a pessoa, né? Então, quantas vezes o parceiro às vezes não fala, mas desse tamanho que você tá, quem que vai te querer? Então a pessoa às vezes ela internaliza isso e ela aceita que, nossa, mas não, eu tenho que ficar com ele, eu tenho que aceitar esse relacionamento, porque do jeito que eu tô, ninguém vai querer ter um relacionamento comigo. Então tem essa questão tanto do amor, né, da pessoa achar que ela não é boa o suficiente para estar num relacionamento ou para ter coisas boas num relacionamento, ela não impõe limites, ela vai aceitando muita coisa, e tem essa questão da intimidade. Em relação à intimidade, o que eu observo muitas vezes é que para você construir intimidade com uma pessoa, você tem que se sentir confortável com a pessoa, você tem que se sentir confortável com o teu corpo. Mas aí o que acontece? A pessoa ela tá com vergonha, ela não gosta disso, ela não gosta daquilo, então a pessoa ela vai transar, ela quer estar de camiseta, né? As mulheres, às vezes, ela quer só ficar com a luz apagada. E ela fica tensa, mas será que ele vai perceber minha barriga? Será que ele vai perceber isso? Será que ela vai perceber aquilo? E isso vai atrapalhando o relacionamento íntimo, porque a pessoa não consegue se soltar.
Veja, como que a pessoa vai vivenciar a sexualidade, vai vivenciar um momento íntimo se ela não consegue, né, um momento que a pessoa tem que estar entregue, ela tem que estar muito relaxada, ela não consegue relaxar porque ela está pensando que não, mas a pessoa vai ver minha celulite, ela vai ver minha barriga, ela vai ver isso, ela vai ver aquilo. Então, a pessoa tem que entender que isso atrapalha porque ela não consegue relaxar naquele momento e ela tem que ir buscando formas, muitas vezes até tendo uma conversa com um parceiro de, olha, veja, eu sinto vergonha disso, eu sinto vergonha com aquilo, porque muitas vezes, principalmente as mulheres, o que incomoda as mulheres, às vezes os homens nem notam, né? E aí ela pode ter essa conversa, eu acho que se ela tem esse grau de intimidade, ela pode se abrir com o parceiro e falar, olha, isso aqui me incomoda, aquilo me incomoda, e às vezes até o parceiro fala, não, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, não me incomoda, eu nem percebo essas coisas, para ela ir aumentando essa intimidade e ela ir relaxando mais. E caso aconteça essa outra coisa que eu falei de ela tem que entender que, independentemente do corpo dela, ela é uma pessoa que merece ser amada e que não merece estar em um relacionamento abusivo. Porque senão eu começo a achar que, não, mas por causa do meu tamanho, é isso que eu mereço e é isso que eu tenho que tolerar. E aí a pessoa vai tolerando o abuso, vai tolerando coisas que ela não deveria tolerar, porque ela acha que ela não merece ser amada por causa do estado, do jeito que ela tá hoje, né? Isso é verdade. Nessa questão que você falou, eu acabo pensando em 2 pontos em si. Sobre a questão dos relacionamentos abusivos, ninguém vai querer você, só eu que vou querer você em si. Tem muito esses comentários, né? Principalmente em relações abusivas, que eu trabalho na gabinete de violência doméstica também. Eu comentei contigo, meu trabalho. Então você vê bastante isso. Eu vejo bastante isso, e isso são comentários muito frequentes, porque é uma forma de manipulação com a pessoa. É uma forma de posse para que aquela pessoa permaneça naquela relação e é uma forma de degradar ela. Uma relação saudável, não existe essa questão de degradar outra pessoa. Exatamente. E isso acaba minando a autoestima da outra pessoa e acaba gerando vários conflitos internos, uma violência psicológica que acaba sofrendo problemas psíquicos na outra pessoa. Tem até um estudo sobre isso em si. E isso é ruim. A gente deve pensar em seguinte: será que eu quero permanecer nesse relacionamento que eu sempre vou sofrer? Amar é sofrer? Não, amar não é sofrer. Exatamente. Amar é ter as dificuldades do dia a dia, desconfortos em si, vergonha, frustração, é importante para a consideração saudável em si, mas não é essas questões de comentários abusivos, né? Relacionamento abusivo em si. Exatamente. Eu acho muito legal isso que você falou, porque a pessoa tem que entender que, assim, primeiro, se a pessoa gosta de você, ela nunca vai te tratar dessa forma, né? Ela nunca vai falar que, não. E outra coisa, eu tenho que entender assim, quando a pessoa tá falando, porque do jeito que você tá, ninguém vai te querer, só eu te quero desse jeito. O que a pessoa tá querendo dizer com isso? É uma manipulação para que eu fique no relacionamento, né? Só que assim, como você falou, claro, que isso ao longo do tempo, se a pessoa vai aceitando, isso vai minando a autoestima dessa pessoa, e a pessoa vai acreditando naquilo, não, de fato, só ele que vai me querer. Mas se a pessoa já não tem uma relação muito boa com ela mesma, aí é pior ainda, porque a pessoa ela acredita nisso muito facilmente, né? Então ela tem que entender que não, se a pessoa ama ela, a pessoa não vai fazer esse tipo de manipulação, a pessoa não vai falar que ninguém vai querer ela, né? Isso é verdade. É super importante essa questão em si. E sobre a intimidade, eu acho que tem muito a ver com as razões psíquicas das disfunções sexuais em si. A gente tem que trabalhar essas razões psíquicas e tirar esses ideais que a gente tem. Igual, eu não sou suficiente para uma relação íntima em si, do ato sexual, né? Não, a gente tem que tentar tirar esses pensamentos e trazer para o momento presente, né? Estabelecer isso. Exatamente. Porque é exatamente isso. Como que a pessoa... Não existe como você viver a sua sexualidade se você não tá no momento presente, porque você tem que estar no momento ali da intimidade, você tem que estar muito relaxado, né? Senão a relação não acontece. Então agora se eu tô presa, não, mas se eu fico desse ângulo aqui a minha barriga, se eu fico assim, se a luz tá acesa, né? Fica mais difícil. Por isso que o ideal é você conversar com a pessoa e explicar também essas inseguranças, porque muitas vezes essa conversa já resolve boa parte das inseguranças, né? Isso é verdade. É muito importante esse tipo de conversa em si. E, muitas das vezes, em uma família, como os hábitos e comentários dos pais sobre o próprio corpo, como a gente disse em si, e sobre a comida dos filhos, podem ser a semente com relação problemática à alimentação, né? Porque isso acaba sendo construído, né? Desde a infância.
essa questão da alimentação em si, né? Exato. Tem duas coisas. O nosso hábito alimentar com a nossa família, ele vai moldar o nosso comportamento alimentar na vida adulta. E os comentários que a gente escuta dos nossos pais sobre o próprio corpo e sobre a comida, eles vão moldar boa parte das crenças que a gente tem sobre a comida e sobre o nosso corpo. Eu vou explicar. Então, por exemplo, o hábito alimentar, eu sempre falo, ele é muito importante que ele seja construído uma relação saudável com a comida na infância. Por quê? Porque é muito difícil mudar depois de adulto, né? Então, assim, se você, desde criança, você era incentivado a comer lá a comida padrão dos brasileiros, né? Arroz, feijão, uma carninha, uma salada. Pô, uma comida é uma alimentação saudável. Agora, se desde criança, sei lá, eu sou acostumada a comer pizza, cachorro-quente, hambúrguer, não tenho muito horário para comer, como qualquer coisa, é muito... Não estou dizendo que é impossível, né? Mas se é uma coisa que, como eu falei, quando é repetido muitas vezes, quanto mais a gente repete, mais difícil é de mudar. Então, se eu tenho esse padrão, um padrão mais saudável que eu construí, um comportamento alimentar mais saudável que eu construí na minha infância e na minha adolescência, é mais fácil na vida adulta. Agora, se eu tenho um padrão que ele já é todo não saudável na infância e na adolescência, é muito mais difícil mudar na vida adulta. Então, os hábitos que eu tenho, e eu acho que, por exemplo, para quem tem filhos, eu acho que é importante isso, né? Como que eu vou moldar os hábitos alimentares dos meus filhos, né? Então eu quero que meus filhos tenham uma alimentação mais saudável, eu vou me esforçar para... E como eu falei, a gente às vezes complica muitas coisas, sendo que o básico ele funciona, né? Um arroz, feijão, uma carne, uma salada, uma fruta de sobremesa, restringir ali os ultraprocessados, já é uma alimentação bem saudável, já é uma alimentação mais natural. Isso molda o nosso hábito alimentar no futuro. E as coisas que a gente escuta, tanto sobre comida quanto sobre o nosso próprio corpo dentro da nossa casa, eles podem moldar aí a nossa relação com as nossas crenças em relação à comida, em relação ao nosso corpo, e isso pode se tornar problemático. Você quer ver? Uma crença que talvez você tenha, que eu cresci com isso, que é uma crença que boa parte das pessoas que estão assistindo tem sobre a comida, que é assim... mas você colocou no prato, você tem que comer tudo. Quer ver? Outra coisa que a gente traz de cá. Por que eu tenho que comer tudo? Mas eu já estou satisfeita, por que eu vou continuar comendo? Mas às vezes eu pergunto para o paciente, tá, mas por que você continuou comendo? Não, porque eu cresci com a crença. Daí a pessoa às vezes nem entende. Daí a pessoa começa a pensar, ela fala, nossa, não, na verdade eu sempre termino os pratos porque a minha mãe falava que se eu coloquei no prato eu tenho que comer tudo. É uma crença que eu tenho sobre a comida. E que as nossas crenças não necessariamente são verdades, né? Outra coisa, às vezes a pessoa se sente culpada quando sobra. Daí a gente começa a investigar, a pessoa fala assim, não, mas é porque a minha mãe falava assim, tanta criança passando fome e você desperdiçando comida. Só que eu comer ou eu jogar aquela comida no lixo, a criança que está lá passando fome vai continuar passando fome, não muda. Mas a gente cresce com essa culpa, com essa crença de que não, mas eu tô desperdiçando comida e tem gente passando fome. Não, mas então você vê, é uma crença que é moldada desde que a gente é criança e outras coisas, né? E também tem essa questão dos comentários sobre o corpo, né? Então, às vezes, a pessoa cresce num lar que todo mundo é muito preocupado em fazer dieta, é muito preocupado com a comida, ou que as pessoas falam muito do corpo das outras pessoas, que é muito... Como eu falei, a gente sempre, ninguém é hipócrita, ninguém vai falar que não, todo mundo é santo, ninguém comenta. Não, as pessoas comentam. Mas às vezes, dentro daquela família, só se comenta sobre aparência. Todo mundo é muito voltado para aparência, muito voltado para o corpo. É óbvio que eu vou crescer tendo uma relação problemática e pensando que essa é a coisa mais importante do planeta. E as minhas crenças em relação a isso, elas vão estar disfuncionais, porque eu cresci ouvindo isso, né? Então, como eu falei, pode ser sim... a semente ali para uma relação bem problemática, tanto com a alimentação quanto com o próprio corpo, né? Ou assim, você cresce, como eu falei, tá todo mundo de dieta, todo mundo preocupado com a comida que é saudável, com a comida que não é saudável, mas ao mesmo tempo eu também não posso deixar comida no prato porque tem criança passando fome, então às vezes até as mensagens e as crenças que a gente vai desenvolvendo, elas são contraditórias, porque eu tenho que ter uma alimentação saudável, mas eu também não posso deixar no prato. E isso, com certeza, pode e vai contribuir para relações mais problemáticas com a comida no futuro. Verdade. Crenças são feitas para serem quebradas em si, né? A gente tem que ver aquela crença e pensar, opa, essa crença
faz sentido para minha vida? Exatamente. Ou não faz, né? Porque a crença, ela é só um pensamento que eu escutei e eu reproduzi, né? Então, veja, mas é tipo essa da criança passando fome, né? Então, você vai deixar comida, você vai desperdiçar comida e tem criança passando fome? Mas aí eu pergunto, quando a gente quebra essa crença, esse pensamento, quando a gente traz ele pro lado racional, mas se eu comer, a criança vai deixar de passar fome? Não. Se eu jogar fora, a criança vai deixar de passar fome? Não muda nada na vida da pessoa que tá passando fome. Então o que eu posso fazer? Sei lá, então eu vou me comprometer a fazer uma doação para uma ONG que ajuda pessoas que passam fome, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tenho que entender que o que eu penso, um pensamento, ele é só um pensamento. Não é porque eu penso aquilo, não é porque eu escutei aquilo a minha vida inteira que aquilo é uma verdade absoluta. Então, por isso que eu falo, é importante a gente questionar isso. Por que eu tenho que, se eu coloquei no prato, por que eu tenho que comer se eu já estou satisfeito? Né? Qual que é o problema de eu jogar um pouco de comida fora? Será que eu não tô me vendo? Porque veja, se eu ia jogar aquilo fora e eu tô comendo, como que eu tô me enxergando também, né? Que veja, ia pro lixo, mas tá indo para dentro do meu organismo. Será que também eu não... É legal essa relação que eu tenho comigo de eu comer só para não jogar fora? Que é uma crença que a gente tem em casa, que a gente traz muitas vezes de casa também. Então eu tenho que ir questionando essas crenças e ir quebrando esses pensamentos. E às vezes é difícil, porque como a gente falou, é uma coisa que vem lá desde a infância. Então não é uma vez que eu vou questionar. Às vezes, toda vez que eu vou fazer meu prato, eu vou ter que me questionar. Não, mas eu não preciso comer tudo se eu já estou satisfeito. Isso é verdade. Uma questão que eu pensei em si é que eu gosto muito da teoria da aceitação e compromisso, eu esqueci em si, que é da questão da flexibilização psicológica em si. Exatamente. O pensamento é apenas um pensamento. Muitas das vezes a gente quando tem um pensamento, a gente é muito reativo e a gente vai logo para a acusação em si. Eu tenho um prato de comida, eu não posso deixar porque tem outras pessoas passando com fome. É desperdício em si. Ok, é um pensamento. Como que a gente pode trazer esse pensamento para além disso? Ter essa flexibilização psicológica e pensar apenas os pensamentos vão como mais amplo esse pensamento. Exatamente. Né? Eu gosto muito dessa visão da ACT, né, que é a terapia de aceitação e compromisso, porque é exatamente isso. Então eu vou aceitar, beleza, eu aceito que eu tô tendo esse pensamento, mas eu me comprometo a mudar, né, e eu acho que isso até dentro da obesidade, como a gente falou anteriormente, é bem importante, né, então eu aceito que eu tô... E é isso que eu falo, dentro da obesidade, a aceitação pra mim é isso, não é, eu aceito que eu tô super acima do peso e tá tudo bem, porque se eu aceitar isso e não fizer nada, como eu falei, a tendência é eu engordar mais e prejudicar a minha saúde, enfim. Mas eu tenho que entender assim, eu tô com esse peso, eu consigo mudar isso hoje? Não. Isso é aceitação da realidade. Aceitar, uma coisa que se fala muito dentro da terapia de aceitação e compromisso é aceitar a realidade não quer dizer que eu concordo com ela, que eu acho ela linda, maravilhosa, que eu acho aquilo bom, não. É aceitar os fatos, né? Então, por exemplo, tá tendo uma guerra no Irã. Eu acho bom a guerra? Não, mas tá tendo, é um fato, né? Então, eu estou 20 quilos acima do meu peso. Eu gosto disso? Não, mas é um fato. Eu consigo mudar isso do dia pra noite? Não. Mas aí vem o compromisso. Eu me comprometo a mudar, eu me comprometo a mudar o meu comportamento todos os dias. E é isso a relação com esses pensamentos e essas crenças que a gente tem em relação à comida. Eu preciso limpar o prato. Não, eu aceito que eu tenho essa crença, eu aceito que muitas vezes vai ser difícil de quebrar ela, mas eu também aceito que não é uma verdade absoluta, que eu posso comer sem... eu não preciso comer tudo. Tem uma estratégia que a gente usa muito na psicologia que chama experimentos comportamentais. Então eu peço para o paciente fazer uma coisa que é ao contrário daquilo que ele pensa. Então ele fala assim, eu tenho que limpar o prato. Né? Aquela coisa de, você tem que limpar o prato, não sei o quê. Não, você vai comer e propositalmente você vai deixar metade do prato e você vai jogar fora. E eu já tive casos assim da pessoa ter muita dificuldade de fazer isso. Mas é um experimento. Por quê? Você vai ver, beleza, o que eu acho que vai acontecer se eu não limpar o prato? Então eu vou deixar o prato, eu vou comer só metade e eu vou jogar o resto fora, para ver se aquilo que eu acho que vai acontecer se confirma. Então essa é uma boa estratégia também para lidar com essas crenças. Eu vou fazer justamente o contrário da minha crença. Não, eu tenho que comer
tudo que eu coloco no prato. Não, eu vou comer só metade e eu vou jogar fora. E aí eu vejo o que acontece. Gostei. Importante fazer isso, pra quebrar essa crença em si. Uhum. E agora indo pra outra questão, a gente indo pra questão mais do transtorno alimentar em si, para quem tem um transtorno alimentar, como a doença pode isolar a pessoa e afastá-la dos amigos e familiares? Muitas vezes por vergonha ou por não querer participar de eventos com comida em si. Que eu lembro, existe a bulimia, existe vários outros processos que a pessoa sente vergonha. Tem esse processo, não existe um processo de amor com comida, né? Não. Existe um processo de guerra, que eu vi. Essa questão, até quando eu falei que eu ia falar sobre transtornos, era para falar justamente nessa parte aqui. Quando a gente tem... Claro, a gente pode ter uma relação problemática com a alimentação e não ter um transtorno. Eu posso ter vários exageros alimentares e não ter compulsão alimentar. Quando a gente fala de transtornos alimentares, existem basicamente 3 transtornos mais conhecidos, que é a anorexia nervosa, que é o mais grave de todos, né? A bulimia e a compulsão alimentar. A anorexia é aquele transtorno em que a pessoa ela não come, ela tem uma distorção de imagem super severa, porque a pessoa está super magra e ela se vê gorda, elas têm essa percepção. E o que acontece? A anorexia, esses transtornos eles são mais prevalentes em mulheres e eles começam ali normalmente, principalmente a anorexia nervosa na adolescência. Quando a pessoa, por exemplo, às vezes é até um sinal de alerta para a família. O que acontece? A pessoa que tem anorexia nervosa, ela evita comer na frente dos outros. Por quê? Porque ela não come, ela come muito pouco e ela restringe muito a alimentação. Então, o que ela faz? Justamente para as pessoas não verem, ou para ela não ter que comer, ou lidar com os comentários das pessoas, ela evita situações sociais e situações em que ela tem que comer, às vezes até assim, refeição na frente da mãe, do pai, da família, ela evita. Então, às vezes, é até um sinal de alerta para os pais, né, que têm filhas adolescentes, assim, mas, poxa, ela nunca come com a gente, ela sempre evita, né? Às vezes é um sinal de alerta, a pessoa se isola porque ela não quer que as pessoas vejam. E aí, a bulimia, a bulimia e a compulsão, elas são parecidas, mas o que é a bulimia? A pessoa ela tem uma crise de compulsão alimentar, que é quando ela come sem controle, ela come muito, muito mais do que qualquer pessoa comeria naquela situação. E depois ela tem um comportamento purgativo, que é a questão de induzir vômito, de tomar laxante, de tomar diurético. Tem um tipo de purgação também, que é a pessoa que faz muita atividade física. Então a pessoa ela comeu uma pizza, no dia seguinte ela fica tipo 4 horas na academia. Ela fica até quase desmaiar, sabe? Umas coisas assim. É um tipo de purgação também. E a compulsão, que é quando a pessoa tem a compulsão alimentar, mas ela não, quando a gente fala de transtorno de compulsão, quando a pessoa não faz essa purgação. Então ela não provoca vômito, não toma diurético, enfim. Os transtornos se entrelaçam ali, mas eu não vou entrar nos pormenores, porque senão a gente vai ficar falando até amanhã. Mas é basicamente isso. O que acontece? Como eu falei, no caso da anorexia, a pessoa ela evita muito. No caso da bulimia e da compulsão também. Mas aí o que começa a acontecer? Tanto que há uma característica, até para a gente fazer o diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar. Ele tem uma característica muito específica, que é a pessoa, ela come só, ela nunca vai ter uma crise de compulsão na frente das outras pessoas. Por quê? Porque ela sente vergonha pelo tanto que ela está comendo. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa com compulsão, ela vai para um evento, ela come, mas daí ela não tem a crise de compulsão na frente das pessoas. Aí o que acontece? Ela chega em casa e aí ela tem a crise. Mas ela tem a crise depois, sei lá, ela saiu para jantar, ela jantou, ela tem depois da janta? Tem. Tanto que a gente observa que assim, as crises de compulsão, tem relatos que a pessoa chega a comer 5.000 calorias em uma crise. Por quê? Porque, como eu falei, ela vai pro evento, ela janta normal, você pensa que tá tudo bem. Aí ela chega em casa, ela já começa a ter aqueles pensamentos de culpa, por que eu comi? Nossa, eu não deveria ter comido a sobremesa, porque eu nunca vou emagrecer. E aí ela tem uma crise compulsiva. E aí ela come totalmente sem controle, ela come tudo que ela vê pela frente. Então, primeiro, a pessoa já faz isso isolada, sozinha, e aí começa um processo da pessoa se isolar. Então a pessoa, muitas vezes ela começa a ganhar peso por conta disso. Aí o que começa a acontecer? Chamam ela pra sair, ela já não quer sair. Aí ela já começa a perceber que não, quando eu vou pra um evento e eu janto,
eu não consigo me controlar depois, eu tenho uma crise, então ela começa a se isolar por conta do transtorno. Esse é um processo bem comum. Então, como eu falei, é difícil, normalmente a pessoa não vai ter a crise ali na frente das pessoas, ela vai ter depois, mas por conta das crises, ela muitas vezes começa a se isolar, então ela não quer ir em eventos que tenham comida, ela às vezes não quer sair de casa, porque daí ela tá tendo um ganho de peso ali por conta do transtorno, ela começa a se isolar, ela começa a ter vergonha, ela não quer que as pessoas vejam ela comendo. Então, sim, dentro dos transtornos alimentares, essa questão de isolamento de eventos sociais é bem comum. É verdade. Isso é ruim em si, né? Todos esses aspectos em si. E, indo para outro lado, para quem está do lado, o parceiro ou amigo, como oferecer apoio genuíno sem virar um vigilante do prato em si? Não come isso, você vai engordar. Tipo assim, né? Como a gente disse, os comentários, né? E que são ruins em si. Ou sem fazer esses comentários, mesmo bem intencionados em si, podem acabar piorando a situação. Tá. Bom, eu quero fazer 2 comentários aqui sobre as pessoas que querem ajudar e as pessoas que querem atrapalhar. Do lado do parceiro, então assim, sei lá, o meu parceiro ou a minha parceira tá fazendo uma dieta. Então, eu vou conversar com essa pessoa e eu vou tentar entender o que ela quer que eu ajude. Eu vi que você está fazendo uma dieta, eu vi que de repente você começou a tomar uma medicação, você está indo no nutricionista, no psicólogo. Como que você quer que eu te ajude? Você quer que eu fale para você? Você quer que eu não fale? Você quer que eu te ajude a fazer as marmitas, né? Essa questão do relacionamento mesmo, né? Como que eu posso aproveitar até isso para fortalecer o meu relacionamento? Então eu vou tentar entender com o meu parceiro ali que tá fazendo uma dieta, eu vou perguntar pra pessoa, o que você quer que eu faça para te apoiar? E aí a pessoa vai dizer, olha, eu preciso que quando na sexta-feira eu falar pra você pra gente pedir uma pizza, você fale pra mim que não. Você me lembra que eu tô de dieta. A pessoa vai falar, eu preciso. A outra pessoa vai falar, por favor, não fale nada. Você tem que respeitar. Então, assim, acho que pergunta, né? Acho que a base de todos os relacionamentos saudáveis é a conversa, então eu vou perguntar. O que você quer que eu faça? Você quer que eu te ajude a ir no mercado? Você quer que eu te ajude a fazer as marmitas? Você quer que eu fale? Você quer que... E aí a outra pessoa ela vai falar, eu quero que você me lembre que eu tô de dieta. Não, você pode me dar, se a gente for comer e eu for pegar tal coisa, pode me dar uma bronca. Eu já não quero que você fale nada. Eu funciono diferente. Então então você respeita e não fala nada. Mas aí, uma coisa que eu observo bastante na clínica também, é um parceiro que, além dele, ele não só ele não oferece apoio, como ele ainda atrapalha o processo de emagrecimento. Então eu queria até falar, né, se você tá com, principalmente as mulheres, né, normalmente os homens, pelo menos na minha experiência, eu vejo que os homens tendem a ser mais, a atrapalhar mais. Mas assim, se o teu parceiro, se a tua parceira tá no processo de emagrecimento, ajude essa pessoa. Porque já é difícil você fazer um déficit calórico, você seguir dieta, você trabalhar essas questões emocionais relacionadas à comida, tomar uma medicação, tudo isso já é um processo difícil, né? Quando a gente não tem apoio da pessoa que, teoricamente, é a pessoa mais importante da nossa vida, que é o nosso parceiro, nosso marido, nossa esposa, o processo fica muito mais difícil. Então, assim, se o seu parceiro, a sua parceira tá fazendo uma dieta, não atrapalhe. Eu acho que esse é o principal, porque muitas vezes o que começa a acontecer? A mulher começa a emagrecer, a mulher começa a ficar mais bonita, e o marido começa muitas vezes a boicotar o processo da mulher. Às vezes não é claro, mas aí às vezes o que ele faz? Ele vai lá e, poxa, aquela questão da comida como afeto, às vezes não é afeto, às vezes é boicote mesmo. Nossa, eu comprei o doce que você mais gosta, você não vai comer? Mas poxa, hoje a gente podia pedir uma pizza, né? Mas pô, antes era tão minha parceira, né? A gente tomava cerveja, agora cerveja você não tá tomando. Ou começa, como a mulher já tem essa coisa de se sentir mais culpada, muitas vezes o marido ele vai tentar fazer a mulher se sentir culpada em relação àquele processo. Mas poxa, agora você passa muito tempo na academia, né? Agora você tá treinando. Então assim, eu acho que se o teu parceiro tá no processo de emagrecimento, apoie aquela pessoa, mas principalmente não seja um fator que atrapalhe a pessoa, porque a pessoa já está tendo que lidar com muitas coisas. E até você falou da teoria do apego, né? Eu tô até lendo um livro que fala sobre isso, e eles mostram até alguns dados que falam que
quando você tá fazendo, quando você toma uma decisão da tua vida e você engaja em alguma coisa e você não tem o suporte do teu parceiro, a chance de você desistir daquilo é muito grande, né? E pelo contrário, quando o teu parceiro ele é um parceiro que te apoia, que te dá suporte, a chance de você ter sucesso naquilo é muito maior. Então, se o teu parceiro, a tua parceira tá fazendo uma dieta, não atrapalhe, seja uma pessoa que dá apoio, que dá suporte, porque por mais que você sinta ciúmes, mas eu tô sentindo ciúmes porque a minha mulher tá ficando muito bonita, mas aí é uma questão sua, você que tem que trabalhar os seus ciúmes e não atrapalhar o processo de emagrecimento da tua parceira. Se eu sinto ciúmes da outra pessoa, porque quando tá emagrecendo eu tô ficando pra trás, que muitas das vezes é uma relação, uma evolui e outra fica pra trás, e isso é ruim para do relacionamento duradouro, não pode acontecer. O que eu posso fazer? Vamos evoluir juntos, né? Exatamente. Né? Já que ela tá nesse processo de emagrecimento, vamos fazer apoiar uma outra e construir uma família, uma relação saudável em si com a comida. Exatamente. Então, assim, eu também vou engajar, mas aí às vezes o que acontece? Eu não quero engajar, aí eu começo a ficar com essa sensação de que eu tô ficando pra trás, eu começo a ficar com ciúme, e aí eu tento boicotar o processo da outra pessoa. Ao invés de eu tentar melhorar, eu quero que a outra pessoa não melhore. Então a gente tem que cuidar com isso também. É mesmo. E uma coisa importante é que a gente deve pensar que a gente não deve tratar a outra pessoa como a gente quer tratar, e como a gente pensa que devemos tratar consigo. Exatamente. A gente deve conhecer o mundo da outra pessoa em si. Igual se a outra pessoa gosta de... Meu benzinho, por exemplo, gosta de pizza de brócolis. Opa, ok, gosta de pizza de brócolis. Vamos comprar uma pizza de brócolis. Ela tá tristinha e tudo mais. Ela tá no momento de emagrecimento, mas tudo bem comprar uma pizza de brócolis, né? Exato. Essa é a questão. E indo para outra questão, como que a sexualidade e o desejo são impactados quando há ódio pelo próprio corpo em si? É possível sentir prazer quando não se habita o próprio corpo com conforto em si? É até como a gente já falou, quando para que eu tenha prazer, para que eu consiga me entregar ali para um momento íntimo, para a sexualidade, eu preciso estar relaxada comigo. Se eu não tô relaxada, se eu tô pensando o tempo todo que eu não gosto do meu corpo, que eu não tô feliz, que eu me odeio, como que eu vou relaxar? Como que eu vou conseguir aproveitar aquele momento? Como que eu vou conseguir sentir prazer? Então, são coisas que elas não conseguem conviver. Então, de novo, é aquilo, eu tenho que aceitar como eu tô, me comprometer a mudar, mas entender que naquele momento não adianta eu ficar... O que adianta eu ficar falando que, mas eu tô assim, ou eu tô... E eu escuto muito isso no consultório, né? As pessoas, elas fazem comentários muito depreciativos sobre elas mesmas, mas assim, o que muda eu ficar... eu já entendi que eu não vou emagrecer do dia pra noite, mas ajuda no meu processo eu ficar só falando das partes do meu corpo que eu não gosto, só falando do que não tá legal? Não. Esse ódio, ele justamente vai me afastar de momentos bons e momentos prazerosos, inclusive do momento sexual, do momento íntimo ali com o meu parceiro, né? Acho que uma coisa que eu posso acrescentar aqui é trabalhar a questão da autocompaixão consigo mesmo, né? Que é a teoria da compaixão em si. Como que eu posso tratar com eu mesmo em si com essa compaixão? Como eu trato meus amigos ou familiares? Eu não trato com autocrítica severa, né? A gente deve pensar nessa questão. Tem uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes é assim, mas você tá falando isso sobre você falaria isso para a pessoa que você mais ama na tua vida? Não. Então por que você fala assim de você mesmo? Né? Você falaria isso pro teu marido, você falaria isso pros teus filhos, você falaria isso pros teus amigos? Não. Mas com a gente tende a ser muito mais duro, né? Então se eu não falaria essas palavras para outras pessoas que eu amo, por que eu vou falar isso pra pessoa que eu mais deveria amar, que sou eu mesmo, né? Isso é muito importante, sim. E indo para outra questão, na terapia, qual é um dos primeiros passos para separar a autoestima do peso e da comida em si? Como começar a se enxergar como uma pessoa completa e não como um projeto a ser consertado em si? Eu achei muito legal essa pergunta, porque muitas vezes, quando as pessoas pensam em autoestima, elas tendem a pensar muito em autoestima só na questão da aparência física. A aparência física importa? Como eu já falei, claro que importa. Mas a autoestima não é só isso, porque a autoestima
como eu me enxergo, quais pensamentos eu tenho sobre mim, as coisas que eu vejo que eu sou capaz ou não de fazer. Então, tem uma atividade que eu gosto de pedir para os pacientes fazerem, que é assim, primeiro, você tem que pensar pensa em tudo que é importante, pensa na tua vida, pensa no cara, então pensa em tudo que é importante para você, né? Então, claro, você se importa com a sua aparência? Sim, mas assim, você vai colocar lá, né? Você vai anotar. Eu tenho a minha aparência, eu tenho a minha vida profissional, tenho a minha vida acadêmica, tenho de repente a minha vida com os amigos, com os meus amigos, a minha vida social, a minha vida familiar. Então, tem uma série de coisas que importam para mim. E aí, o que eu peço para a pessoa fazer? Eu peço para a pessoa desenhar um gráfico de pizza, né? Então, ela vai colocar do lado ali todos os aspectos importantes que constroem a autoestima dela, né? Então, os hobbies, as coisas que ela gosta de fazer, que ela sente prazer fazendo, a vida, como eu falei, a vida social, a vida profissional, se a pessoa tem, né? Se a pessoa tem filhos, né? O papel dela como mãe, como pai, tudo isso. E ela vai pegar esse gráfico de pizza e ela vai separar. Tá, beleza. Vamos pensar que esse gráfico de pizza é minha autoestima. Agora eu vou colocar. Eu tenho que fazer esse exercício, tem que ser bem sincera você tem que ser bem sincero com você mesmo quando você vai fazer. O quanto que cada coisa importa. Então, por exemplo, aí eu vou lá e às vezes mais da metade do gráfico de pizza tá a aparência física. Peso, né? E aí o resto. Vida pessoal, vida profissional, hobbies, vida familiar, tá espremido ali do lado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu preciso diminuir um pouco a importância da minha aparência física na questão da minha autoestima e eu preciso aumentar esses outros campos, certo? Porque eu sempre falo que assim, você tem que imaginar esse gráfico de pizza, pensa que você está investindo em ações, né? E sei lá, você tinha comprado... Vamos pensar aí que 70% das tuas ações eram do Banco Master. E o Banco Master faliu. O que vai acontecer na tua vida? A pessoa que acordou de manhã e viu que o banco tinha falido, tinha 70% de ações do Banco Master, arrancou todos os cabelos, né? Agora, se a pessoa tinha lá 20% de ações do Banco Master, ela levou um choque, ela ficou assustada, mas ela conseguiu seguir a vida. Então, você tem que pensar que a autoestima é a mesma coisa. A aparência, o peso... eles vão ter uma importância na autoestima, mas elas não podem ser a maior parte. Por quê? Porque se um dia você tem que tomar uma medicação e você engorda, se um dia acontece, né, um processo natural do ser humano, todos vamos envelhecer, a gente vai ter que lidar com mudanças na nossa aparência física. Se acontece alguma coisa, você começa a envelhecer, a tua aparência física começa a mudar, você engravida, você engorda, né, como eu falei, essas coisas acontecem, né, como que eu vou lidar se, sei lá, 70% da minha autoestima está baseada em aparência física? Então, não está equilibrado. Então, eu preciso equilibrar mais. Então, assim, o que eu faço para fortalecer mais o meu lado profissional? O que eu faço para fortalecer mais o meu lado social? Como eu sou com os meus amigos? Quem eu sou? Quais crenças eu tenho a respeito da minha aparência física? Tudo isso eu tenho que ir trabalhando e eu tenho que ir enxergando justamente para que a aparência física, ela tem um percentual ali na minha autoestima, mas ela não seja a totalidade. Por quê? Se não acontece, pensa lá nas ações do Banco Master. Quem tinha 20% conseguiu lidar. Quem tinha 70% já ficou mais desesperado. É a mesma coisa. É verdade. Quando vai ruim, o mundo acabou, né? O precipício em si. Isso também acontece independência emocional em si. Exatamente. Quando o relacionamento vai ruim, a outra pessoa dependente... É a mesma coisa. Eu tenho lá um relacionamento na minha vida, né? Qual que é a importância que esse relacionamento tem na minha vida? 20%, 25%. Beleza, eu tenho outras coisas que me ajudam. Não, o relacionamento ele importa 80% na minha vida. E eu levei um pé na bunda. O que acontece? Como que eu vou lidar com essa situação? Entendeu? Então, por isso que eu tenho que fortalecer os outros âmbitos. Eu nunca posso ser dependente de um âmbito só. Pensa, né? Eu quero sustentar uma casa. Eu tenho que ter vários pilares. Mesma coisa, eu quero sustentar a minha vida, eu tenho que ter vários pilares sustentando, eu não posso ser dependente de um só, né? É muito importante isso, trabalhar vários pilares para ser uma pessoa completa em si, né? E pensando em outra questão, como a pessoa pode começar a praticar gentileza consigo mesma e o respeito às necessidades do seu corpo, né? Em vez de combater em si. Tá, acho bem importante isso também, porque como eu falei, primeiro, eu acho que a gente tem que parar de se atacar e parar de falar coisas negativas sobre nós. Por quê? Porque toda vez que eu faço um comentário negativo sobre
eu mesma, eu tô fortalecendo aquilo também. Né? Porque, nossa. E eu falo, eu escuto na terapia, as pessoas fazem comentários muito negativos sobre elas, né? Porque eu tô muito gorda, porque ninguém vai querer se relacionar comigo dessa forma. Esses são os mais leves, né? Então, assim, primeiro, eu acho que para de fazer comentários negativos sobre você mesmo. Toda vez que você for fazer um comentário negativo sobre você, pensa na pessoa que você mais ama. Você falaria isso pra ela? Não. Então, para de falar isso pra você. Outra coisa, vamos voltar de novo lá pra aceitação do que eu sou e o compromisso com a mudança. Eu não consigo mudar quem eu sou, eu não consigo mudar o estado que eu tô hoje. Eu aceito o estado que eu tô, mas eu tô me comprometendo a mudar. E eu entendo que o processo de mudança ele é um processo longo. E se eu ficar me criticando, se eu não for gentil comigo mesma, se eu não for não respeitar as minhas necessidades, enquanto eu tô nesse processo, né? Porque às vezes a pessoa entra numa coisa assim, não, quando eu emagrecer eu vou fazer tal coisa. Não, porque quando eu tiver magra, quando eu tiver magra eu vou na praia. Quando eu tiver magra eu vou pra uma festa. Não, você tem que viver hoje. Você tem que ser gentil com você hoje. Você tem que aproveitar o momento hoje, né? Então assim, eu não tô no corpo que eu queria estar, eu não tô magra do jeito que eu gostaria de estar, mas eu vou na festa, eu vou na praia, porque eu vou viver aquele momento. Eu vou me respeitar, né? Eu não preciso ficar entender o meu corpo como um inimigo. Meu corpo vai me por mais que não seja do jeito que eu queria que estivesse, mas é o corpo que vai me possibilitar fazer essas coisas nesse momento. Então, assim, eu acho que um grande ato de gentileza com você mesmo, primeiro, não fazer comentários negativos sobre você e não se privar de coisas prazerosas, de viver momentos bons com a tua família, com as pessoas que você ama, só porque você não tá do jeito que você gostaria de estar. Até porque para aquelas pessoas que estão com você, a tua aparência física tem pouca ou nenhuma importância, né? Porque o amor ele vai muito além da aparência física, né? Então ninguém vai ser seu amigo ou ninguém da sua família, ninguém te ama pela tua aparência física. As pessoas te amam por outras razões e aí você vai se privar de viver com essas pessoas por conta disso. Então seja mais gentil com você e não se prive de viver bons momentos com as pessoas. Isso é verdade. Uma coisa que eu acabei pensando aqui como a gente havia dito, é um processo que tem que ter paciência, esse processo de emagrecimento, de lidar com a comida em si. E é importante a gente construir pequenas metas. Exato. Pensar numa meta grande em si, que eu quero emagrecer X quilos, 20 quilos, por exemplo. Para conseguir isso, a gente tem que construir pequenas metas que não sejam pífias, que não sejam pequenas demais em si, mas que consigo realizar elas em si. Se eu quero emagrecer 20 quilos, qual a primeira meta que eu posso pensar? Comer 3 frutas no dia, por exemplo. Beber 2 litros de água. Fazer exercício 3 vezes na semana em si. Fazer essas metas, realizar elas, vamos comemorar, né? Exatamente. Vamos com um suco de maracujá em si, né? Vamos comemorar com uma boa coisa. Vamos comemorar de alguma... Daí eu sempre falo, vamos comemorar de alguma forma que não seja comendo, porque eu também tenho que construir esse repertório. Porque às vezes... É verdade. Às vezes, assim, o meu jeito de lidar com as emoções negativas é comendo, mas o único jeito que eu tenho de me recompensar é comendo também. Então eu tenho que construir esse repertório. O que eu posso fazer que é prazeroso, que é legal, que é divertido e que não é comer? Eu tenho que ter esse repertório também. Comprar um carrinho na Shopee? Pode ser também, não não. Pode. Mas não muito, porque senão a pessoa também estoura o cartão se recompensando na Shopee. É verdade, tem que pensar nessa questão das consequências em si, dos pesos e ganhos. E, pensando em outra questão, como que a pessoa pode reaprender a comer de forma intuitiva, ouvindo sinais de fome e saciedade do corpo, depois de anos de dietas e regras rígidas em si? Tá, eu adorei essa pergunta e eu vou te explicar por quê. Comer intuitivo, ele não funciona para nós seres humanos. E isso tem razões, como eu falei, eu gosto muito de estudar essa parte de comportamento evolutivo para entender por que o comer intuitivo, por que comer de forma intuitiva não funciona para nós seres humanos. Porque, na verdade, funcionou. Boa parte da nossa história. Por quê? Quando você vive num ambiente que não é obesogênico, o nosso ambiente hoje é um ambiente obesogênico. O que isso quer dizer? É um ambiente que nos pressiona o tempo todo a gente engordar. Por quê? Todos os lugares que você vai tem comida,
Normalmente essa comida é extremamente calórica. A gente tem uma disposição de comidas calóricas que a gente nunca teve na história humana, né? Então não existia isso. Então a gente tem que esquecer esse negócio de comer de forma intuitiva. Por quê? Os nossos ancestrais, eles comiam de forma intuitiva, mas por quê? Eles eram caçadores-coletores. Primeiro, comer para eles era algo que demandava muito esforço. Quando a gente pega tribos que ainda vivem de forma parecida com os nossos ancestrais caçadores-coletores, você vê que assim, essas pessoas elas andam 15, 20 quilômetros do dia para comer, né? Então assim, elas andam muito, demanda muito esforço. Então assim, a gente é muito mais sedentário, que também contribui para o ambiente obesogênico. Então elas conseguiam comer de forma intuitiva, por quê? Primeiro, o ambiente delas não era obesogênico, a comida que estava disponível não era uma comida obesogênica, então assim, eles não tinham essa disponibilidade de calorias que a gente tem, né? Então, por exemplo, a mel, que é uma coisa super calórica. Poxa, quando que eles conseguiam encontrar mel? Era super difícil, então assim, a gente tem que entender que a gente não consegue comer de forma intuitiva por causa do nosso ambiente. O nosso ambiente, ele pressiona a gente, é um ambiente obesogênico e que nos pressiona a ganhar peso. Por quê? A gente tem muita comida palatável, muita comida calórica. Inclusive, a gente chama isso de desajuste adaptativo, que é a gente evoluiu em um ambiente de escassez, com pouca comida, em que a gente comia o máximo possível, porque a gente não sabia quando que a gente ia comer de novo, e de repente a gente passa de forma muito rápida, sem que os nossos genes consigam se adaptar, para um ambiente onde a gente tem uma disponibilidade absurda de alimentos altamente calóricos e a gente se tornou extremamente sedentário. Então a gente tem esse desajuste adaptativo entre o que a gente evoluiu para fazer e o que a gente faz hoje. Então a gente tem que entender que assim, a gente não vai conseguir comer de forma intuitiva. Então, até porque existe uma outra coisa que acontece. Quando a gente engorda, os nossos sinais de fome e de saciedade, eles ficam alterados. Os hormônios que são responsáveis pela fome e pela saciedade, eles alteram. E isso altera o nosso comportamento e a nossa relação com a comida. Então eu tenho que entender assim, eu não vou conseguir comer de forma intuitiva. Eu vou sempre ter que... Claro, a ideia não é você fazer uma dieta super rígida, uma dieta maluca. Por isso que é importante, como eu falei também, fazer terapia para trabalhar esses pensamentos e entender essas crenças relacionadas à comida. Mas assim, os nossos sinais de fome e saciedade, eles ficam muito... esse ambiente obesogênico não deixa eles muito claros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que eu preciso comer no dia, né? Se eu não sei, é interessante que eu consulte um nutricionista, que eu estude um pouco sobre isso, para que eu coma e para que eu entenda que boa parte daquilo que eu tenho de vontade de comer... Porque assim, eu almocei, eu comi, como a gente falou, comi o padrão lá do brasileiro. Arroz, feijão, carne, salada e comi uma fruta depois do almoço. Preciso comer mais que isso? Não preciso. Ah, mas eu tô aqui, nossa, parece que eu preciso comer um doce, parece que não foi suficiente. Aí eu preciso entender. Primeiro, como eu falei, a obesidade desregula os nossos hormônios relacionados à fome e saciedade. Então eu vou sentir mais fome e saciedade. Mais fome e menos, eu vou perceber menos os sinais de saciedade. Outra coisa, será que eu tô com fome mesmo? Ou será que, de novo, eu não tô com uma emoção, sei lá, eu almocei, daí eu cheguei no meu trabalho, tinha uma demanda muito chata para resolver. Será que eu não tô só querendo me recompensar naquele momento? Então, por isso que eu falei, não escute os sinais do seu corpo, eles estão totalmente, a gente está totalmente, os sinais do nosso corpo, eles não são um bom parâmetro, justamente por conta disso. O ambiente é extremamente obesogênico e isso interfere nesses sinais que o corpo manda para nós. Além disso, a gente tem que entender que a obesidade por si só, ela altera esses hormônios tanto da fome quanto da saciedade. E tem uma outra questão, que quando a gente emagrece, a gente tende a sentir mais fome também. Por quê? Porque o nosso, como eu falei, como a gente evoluiu num ambiente em que a obesidade não era o problema, o nosso corpo não sabe lidar com a obesidade. Então, o que acontece? Ele interpreta essa perda de peso como uma coisa negativa. Então, quanto mais as pessoas falam, não, mas eu emagreci, eu tinha que estar sentindo menos fome. Eu falo negativo. Você emagreceu, você vai sentir mais fome, porque o seu corpo está pressionando você a comer mais. E aí, o que acontece? A pessoa ela volta a comer mais, ela não percebe ao longo do tempo, ela vai fazendo essa coisa meio de forma intuitiva, e quando ela vê, ela teve reganho de peso.
Então ela tem que, na verdade, ter uma dieta adequada às necessidades dela, e ela tem que entender que, sim, de vez em quando ela vai ter que lidar ali com uma fomezinha, com uma vontadezinha de comer alguma coisa, porque isso é normal dentro de uma alimentação saudável. Isso é verdade. Gostei de todo esse parâmetro histórico que você trouxe em si, eu não sabia em si. Uhum. O obesogênico é novo para mim. Ambiente obesogênico. Ambiente obesogênico em si. É importante essa questão. E indo para outra questão, se você pudesse dar um conselho para quem está lutando sozinho, que está sentindo sem coragem de buscar ajuda, porque temos aqui uma profissional da psicologia, né, que pode ajudar muito bem essa questão do emagrecimento, dos transtornos mentais em si, que é a Regiane. E qual seria em si esse conselho? E um conselho para quem ama alguém nessa situação? Tá. Então, primeiro, né, se você ama alguém nessa situação, se a pessoa tá tentando emagrecer, se ela tá tentando passar por esse processo, entenda que se ela tá fazendo isso, é porque é importante para ela. Porque muitas vezes você ama a pessoa e você fala, não, mas eu tô feliz com a pessoa assim. Mas entenda que a pessoa não está feliz com ela. E se você ama essa pessoa, é seu dever apoiar essa pessoa nesse processo, né? Então, assim, se você ama alguém que tá nessa situação, oriente a pessoa a buscar ajuda, de repente, a pessoa quer ir no médico, ajuda ela, oriente ela a procurar um psicólogo, a procurar um nutricionista, mas se a pessoa falou que quer passar por esse processo, ajude ela. E se você tá lutando sozinho, eu entendo que, principalmente em relação à obesidade, a gente tem um estigma muito grande, porque a gente entende que a obesidade é doença, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda têm uma crença falsa de que não, mas você tem que lidar com a obesidade sozinho, você tem que lidar só com a força de vontade, sendo que a gente já sabe hoje que não é assim que funciona. Então, por mais que exista um estigma, você não está sozinho, existem profissionais que são capacitados para te ajudar, né? Então, se você precisa de ajuda para lidar com essas questões relacionadas à alimentação, seja por conta de um transtorno, seja por conta da própria obesidade em si, entenda que é uma doença, você deve buscar ajuda, você não está sozinho, né? Então, existem profissionais que podem te ajudar, eu posso ajudar nessa parte da terapia, da parte cognitiva, da parte comportamental, você pode procurar bons endocrinologistas, bons nutricionistas, pessoas que vão te ajudar, e sim, é uma doença, e como doença a gente entende que precisa ser tratada, você não tem que lidar sozinho com isso, né? Então, é a mesma coisa quando as pessoas falam assim, mas você tá obeso porque você também não se ajuda, você não tem força de vontade, só que veja, a gente jamais falaria isso para uma pessoa que está com o braço quebrado. Mas veja bem, você está com o braço quebrado, mas você também não se ajuda. Então não é assim. O braço quebrado ele vai exigir intervenção de um especialista, ele vai exigir ajuda de um profissional. Assim como a obesidade. É uma doença e você pode e deve buscar ajuda de profissionais aí que vão te auxiliar nesse processo. Isso é verdade. É muito importante a busca de profissionais em si, porque como acho que a gente discutiu em si como um todo, a relação com a comida é algo muito complexo em si, são várias nuances. E a ajuda de profissional pode trazer ferramentas que a gente não tem na nossa vida, informações que a gente não tem e preparo que a gente não tem. É importante para muitas vezes também trazer esses atalhos, né? Também. Exatamente, e às vezes entender que assim, se eu tenho uma relação complicada com a comida do ponto de vista emocional, eu posso, porque às vezes quando eu falo que eu trabalho com obesidade, com questões alimentares, as pessoas falam, nossa, mas uma psicóloga trabalhando com isso? Sim, porque como a gente falou lá no começo, a alimentação, ela tem muitos aspectos emocionais, comportamentais e cognitivos que estão envolvidos ali com a questão da alimentação. E aí é onde entra a psicologia e a terapia para ajudar as pessoas a lidarem com essas questões. Isso é verdade, é muito importante em si. E, se você, pensando em tudo que a gente falou em si, se você pudesse resumir qual é a maior lição de amor que uma pessoa pode aprender a curar, né? Sua relação com a comida e com o corpo, qual seria em si? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta. Mas eu acho que a maior lição de amor que uma pessoa pode ter com ela mesma é se cuidar, né? Então, a gente tem que entender que a gente nasce e morre com a gente, e para onde tem uma frase que a gente fala que é assim, aonde quer que você corra, lá você está. Não tem como a gente fugir de nós mesmos. Então, eu tenho que entender que a maior
relação de amor que eu tenho que ter na minha vida tem que ser comigo. E tem que ser com o meu corpo. Eu tenho é uma grande lição de amor para mim mesma eu cuidar do meu corpo, eu ter uma alimentação saudável, eu me exercitar. Porque se eu não cuidar do meu corpo, daqui a um tempo o meu corpo vai começar a falhar, ele vai começar a ter problemas. Então eu preciso me cuidar. Tem uma frase do Jordan Peterson, que eu não sei se você conhece o Jordan Peterson, ele é um psicólogo bastante famoso, que ele fala assim, que você tem que cuidar de você como se você fosse uma outra pessoa. Por quê? Às vezes a gente cuida das outras pessoas, a gente cuida dos amigos, dos filhos, dos pais, e a gente não olha para nós mesmos com esse amor e com esse carinho. Então eu tenho que, às vezes, para eu me cuidar, eu tenho que pensar em mim mesma como uma terceira pessoa. Então, cuide de você como se você fosse um terceiro, mas entenda que a maior lição de amor que você pode ter com você mesmo é se cuidar, é ser uma pessoa saudável, é ter uma boa longevidade, né? É, de repente, envelhecer de uma forma saudável, podendo fazer as coisas que você aprecia e que você gosta. É verdade, gostei. É importante sim, ter essa compaixão, né? De novo, em si, autocompaixão consigo mesmo. Que eu gostaria que eu fosse tratado, que eu trato com outras pessoas em si, né? Exatamente. E entender que, assim, a maior lição, não existe maior prova de amor por você mesmo do que você se cuidar, né? Isso é verdade. É muito importante isso. E, agora finalizando a entrevista, tem uma pergunta que eu sempre faço para as minhas convidados em si, que é a seguinte pergunta, que tem muito a ver com o programa. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Essa é bem, bem reflexiva, mas essa também eu fiquei pensando bastante. Eu acho que a gente tem que, até linkando com tudo que a gente falou muito sobre a questão de pressão física, pressão pela aparência física, eu acho que a gente tem que entender que o que eu gostaria de ter sabido antes é que o que sustenta o amor são os valores que você compartilha com a outra pessoa, né? Porque, como a gente falou sobre questões de aparência, a aparência uma hora ela vai embora, a gente vai envelhecer, todos nós vamos passar por esse processo, então a gente tem que entender que a coisa mais importante, o que mais sustenta o amor são os valores que você compartilha em comum com a outra pessoa. Isso é verdade. É fundamental em si, acaba construindo um relacionamento sólido e duradouro em si. Sólido, duradouro, saudável, porque não adianta muitas vezes eu querer ficar com uma pessoa que tem valores muito diferentes dos meus, né? Isso é verdade. Não dá certo, jamais. Nunca. Vai gerar atritos depois. E eu quero agradecer a psicóloga Regiane Repuzuk pela entrevista. Foi muito bom, teve muitas informações importantes em si, sobre a relação com a comida, transtornos alimentares em si, emagrecimento. E espero que todos tenham gostado, quem assistiu. E quero deixar agora a oportunidade dela se pedir de todo mundo e falar um pouco sobre o trabalho, seu Instagram também, para quem quiser conhecer melhor. Bom, pessoal, então queria agradecer a todo mundo que ficou até o final, que assistiu a nossa entrevista. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, entender como que funciona, como que eu posso te ajudar, tanto nessas questões de relacionamento, quanto nas questões de alimentares, de relações com a comida, de obesidade, só me procurar no meu Instagram. O meu Instagram se você puder deixar na legenda, né, mas ele é um pouco complicado, porque é o meu sobrenome, psi.repczuk, né? Pode ir lá, ter o contato do WhatsApp, tem o meu site, tem tudo, você pode entrar em contato comigo por lá. E convido a todos também a entrarem lá no Instagram, conhecerem o meu trabalho e entenderem como que eu posso, de repente, contribuir para que a vida de vocês seja melhor e mais tranquila nesses aspectos e em outros aspectos relacionados a comportamento. Verdade. Qualquer coisa vai estar na descrição do vídeo, tanto no YouTube e tanto no Spotify em si. Então é isso. Espero que todos tenham gostado do programa, que vivam cada vez uma vida com saúde mental em dia, com uma relação com a comida de maneira saudável e com o corpo também. E espero que todos fiquem bem. Até os próximos programas. Até mais. Até. Tchau. Obrigada.